Começar a gravar. Espero que vocês estejam bem, né? Mais um semestre aí remoto. Acho que não vale a pena a gente ficar chorando muitas as pitangas aí, né? Vamos tentar fazer o semestre da melhor forma possível. Espero que esses dias aí tenham servido pelo menos para dar uma acalmada, uma espairecida aí para recomeçar mais um semestre. Nós, como eu tinha visto aqui, nós somos 25 estudantes matriculados na disciplina. E geralmente é essa dinâmica mesmo, né? Às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, e a gente é uma das disciplinas do curso que tem não tem pré-requisito, né? Então, às vezes acaba misturando pessoal de várias fases diferentes, e agora no período remoto não tem acontecido muito, mas no período presencial acontecia muito de pessoal de outros cursos participarem da disciplina também. A gente já teve aluno da geografia, da engenharia civil, da engenharia sanitária, até das relações internacionais, a gente teve nessa disciplina, né? Então, mas imagino que o pessoal deva estar, o lugar desse conteúdo é na quinta fase, né? Na quinta fase, entre a quinta e a sexta, na verdade da sexta fase, e ela faz parte de um pacote assim de disciplinas do núcleo de urbanismo, né? Então, opa, boa tarde, Matheus, Bárbara, Ederson. Se você tiver dificuldade de ouvir, só abre o microfone aí e pedir para repetir, né? Então, boa tarde. Então, a gente tem essas disciplinas, não sei se quem de vocês já fez alguma disciplina de urbanismo, UV1, UV2, UV3? Alguém já fez aí? Bárbara fez qual, Bárbara? Eu tô fazendo Urb 3 agora. UV3, beleza. A Sara está no UV3 também, a Kiara está no UV1, Leandro UV1, Alana UV2. Tá, então tá. Beleza. Tá tudo listado. Tem bastante gente fazendo UV3. Então tá. Porque isso é uma coisa importante, né? Essa disciplina ela foi pensada, né? Apesar do nosso currículo às vezes parecer meio aleatório, ela foi pensada para trabalhar junto com o UB3, né? E o UB4. Né? Então, iniciar com o UB3, essa disciplina, depois no UB4 vocês darem uma aprofundada. A Letícia está tentando o UB4, né? Então, provavelmente deve estar solicitando quebra de pré-requisito, né? Para fazer o UB4 tem que ter sistemas urbanos. A gente pensou essas disciplinas juntas porque é um ateliê de um ano, o UB3 e o UB4, né, onde a gente começa a trabalhar um pouco as dinâmicas, sim, processo de planejamento urbano, né, então sai um pouco da ideia de projeto, de desenho de espaço público, do desenho urbano, e vai mais para um aspecto de planejamento, né, uma escala mais ampla e com instrumentos não necessariamente de desenho arquitetônico, urbanístico, mas de plano, né, de planejamento. E aí essa disciplina eu tenho plena consciência que ela não é uma disciplina assim fundamental, estruturante no semestre de vocês, né? Eu enxergo essa disciplina mais como uma disciplina de suporte ao ateliê de UV3 e uma disciplina de suporte depois ao ateliê de UV4. Então, já para deixar vocês assim tranquilos dentro do possível, né? Não é uma disciplina que vai exigir de vocês assim, né? Muitas horas de esforço além das aulas e além de algumas leituras que eu vou repassar depois para vocês. Em relação ao trabalho, né, a forma de avaliação, vocês vão ver que também é relativamente tranquila, mas eu gostaria muito de combinar com vocês e pelo menos tentar, né, que vocês tentassem dentro do semestre que vai ser atribulado com certeza, que vocês tentassem pelo menos privilegiar o espaço esse, né, nosso de encontro, de conversa, de discussão desses encontros síncronos, porque aqui na verdade vai ser a essência da disciplina, né? Então vocês conseguirem acompanhar, se conseguirem fazer as leituras, vierem para cá com disposição, acho que está mais ou menos cumprido assim, as expectativas em relação a essa disciplina. Ela tem uma dinâmica diferente também, né? Ela não é uma disciplina de ateliê, UB3 e UB4 de ateliê, então a gente tem uma relação muito mais próxima, ao menos alunos, né? A gente tem uma relação mais próxima de acompanhamento, são trabalhos em grupo, de discussão e tal. Aqui é uma disciplina um pouco dura, assim, porque ela é uma disciplina, acaba tendo, pela situação remota, acaba tendo um caráter muito de conteúdo, de repasse de conteúdo, né?
A gente teve que adaptar essa disciplina. Ela era no período presencial, a gente sempre tinha duas dinâmicas bem importantes nela. Uma era de visita, de trabalho de campo, então não sei se vocês viram a ementa, mas é uma disciplina que trabalha com o sistema de abastecimento de água, de energia elétrica, de esgotamento sanitário, drenagem urbana, resíduos sólidos, né? Então, tenta entender quais são essas, né? Como é que funcionam esses sistemas dentro da cidade, as complexidades, né? As possibilidades, os limites. E a gente sempre fazia visita de campo, né? Então, a gente ia lá na Casan, lá na estação de tratamento de esgoto lá de Canasvieiras, via como é que funcionava, né? Conversava com os técnicos, com os profissionais. A gente ia lá na estação de tratamento de água de Palhoça, né? Do Morro dos Quadros, que é do sistema que abastece boa parte aqui da região metropolitana de Florianópolis. A gente visitava aqui a CONCAP, o Centro de Revalorização do Lixo, né? Onde tem a parte de reciclagem, mas também todo o resíduo sólido da região metropolitana passa por ali, para depois a parte que for para aterro, né, ser mobilizada para lá. A gente visitava a ONS. A ONS é a Operadora Nacional do Sistema Elétrico, então a parte, né, do Sistema Nacional de Abastecimento de Energia, de Distribuição de Energia, que é controlado, tem uma por região, e na região sul essa estrutura fica aqui em Florianópolis, né, C401, eu visitava, via, né, conversava com eles sobre as dificuldades. Então, essa eu acho que era a riqueza da disciplina, né, muito dessa, né, de ter algumas discussões em sala de aula e depois ir lá a campo e visualizar. A gente não vai ter condição de fazer trabalho de campo ainda esse semestre, né? Imagino que vocês devem estar cada um aí numa cidade diferente e tal, então é muito difícil de operacionalizar, mas a partir do semestre que vem, eu espero que se tudo der certo aí, que a gente possa voltar no ensino presencial. E aí, então, eu vou marcar essas saídas de campo e vou, né, mandar uma mensagem para os grupos, né, para o WhatsApp desse semestre, ver quem tem interesse em visitar e tal, para poder complementar um pouco a disciplina, né, essa parte. E uma outra dinâmica que a gente tinha também no período presencial era que era muito seminário, né? Então, a gente dividia em grupos temáticos e cada grupo pegava um dos temas, né? Água, esgoto, energia elétrica, fazia pesquisa e apresentava, e eu ia, de alguma forma, complementando a discussão, né? Mas era mais uma roda de debate. Tentei fazer isso no primeiro semestre, que não funcionou, né? De ensino remoto, assim. Então, o pessoal teve muita dificuldade de se encontrar, fases diferentes, né? O calendário semanal de cada um é muito complicado, a dinâmica também de troca durante os seminários não era muito positiva, então acabou fazendo que no semestre passado e nesse aqui a gente eu sugeri mais uma dinâmica em que eu vou apresentar os conteúdos e aí, né, vou antecipar algum material para vocês fazerem leitura e tal, e aí a gente faz os debates em sala de aula, tá? Uma coisa que eu queria combinar com vocês também desde o começo agora é que né, tem essa dinâmica muito pouco interativa, né? O pessoal, eu entendo assim, a situação de cada um, não estou necessariamente querendo criar constrangimento, mas a situação é de, né, sempre quando vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer situação, quando você achar que alguma coisa não está caminhando, né, eu acho que a gente tem que tentar ser o mais solidário possível, né? Ainda mais desse semestre, que é um semestre dentro da tipicidade que a gente já tem de período remoto, é mais ainda típico por conta que a gente vai ter um semestre dividido em dois, né? Então, tem um semestre até dezembro, basicamente, né, uma parte da disciplina até dezembro, e uma outra parte, a parte de fevereiro. Então, quer dizer, não vai ser um semestre, vai ser um semestre um pouco mais complicado. A gente já está todo mundo cansado também por conta de 3 semestres, né, remotos, né? A gente sabe que, quando isso da motivação, a coisa pega e tal. Mas eu queria que vocês tentassem, dentro do possível, ver essa disciplina aqui como um espaço pô, vou lá participar, vou colocar minhas dúvidas, né? Não tem, vocês vão ver que a minha postura é sempre de diálogo, né? Em cima, às vezes, de uma dúvida que vocês trazem, surge outras possibilidades de discussão. Então, vocês ficassem muito tranquilos, assim, ter uma relação boa comigo, né? Tentar construir essa relação boa, né? De se colocar na disciplina, de tentar participar, porque a gente pode passar esses 6 meses, né? Eu, de um lado aqui, só despejando conteúdo, né? E me sentir tranquilo por isso, né? E do lado de vocês também tá, né? Dentro, sei lá, da corrida, às vezes colocar a disciplina em segundo plano e tá aqui meio que de corpo presente, sabe? Não sei como é que é essa situação, né? Mas a gente pode aproveitar também esse tempo para tentar, né, dentro das dificuldades de cada um, tentar fazer o mais útil, né, interessante possível, que isso traga para vocês algum tipo de
reflexão, de conhecimento, né? Eu acho que é tentar aproveitar esse tempo que a gente está junto, né, da melhor forma. E eu me coloco à disposição se vocês acharem que alguma coisa não está caminhando bem, se vocês acharem que alguma coisa poderia ser diferente, se vocês quiserem trazer uma ideia, isso tudo tá em aberto, tá? Então vocês ficam como partes ativas da disciplina, né? É que quando a gente veste a camisa é mais fácil a coisa acontecer de modo positivo. Senão também eu vou passando aqui, né? As coisas, os conteúdos e tal, a gente tem que, mas a gente pode ter uma interação bacana, né? Outra coisa, então a disciplina de deixa eu me apresentar, né? Não sei se alguns eu conheço, a Chiara aí abriu a câmera, obrigado, Chiara. A Chiara eu já conheço, né? A Sara, a Isa, né? Tem o pessoal que a gente já conhece, a Bela e a Isadora e a Isabela, a gente conhece aí pelo PET, pelo AMA, né? Por outras frentes, mas muito, o Guilherme também, tá, né? Entrou agora no PET. Então a gente acorda também, né, que faz parte lá do PET como voluntário. Tem vários de vocês que eu conheço assim pela trajetória no curso, mas vocês talvez não me conheçam, né? Então eu sou Samuel, sou nascido, crescido aqui em Florianópolis, fiz a faculdade, o curso de arquitetura aqui na UFSC também. Sou filho do mesmo currículo que vocês, então o currículo nosso é 96, né? E eu entrei em 99 como estudante, então acho que muitas das dores que vocês têm eu conheço, né? Talvez com formas diferentes, né? Claro que agora está muito mais ultrapassado que na minha época, né? Mas imagino muitas das dificuldades que vocês têm em relação à sobreposição de conteúdos, né, a falta de integração entre disciplinas, sobrecarga de trabalho, isso tudo, né, vem desde lá de trás. Né? A gente está tentando mudar aí. Espero que a gente consiga, nesses próximos meses, implantar um currículo novo. Me formei, entrei em 99.2, até hoje eu me lembro do meu número de matrícula, 99.2, 313, 36. O CPF eu não sei de cabeça, mas meu número de matrícula o número de matrícula a gente nunca esquece, né? Então, tive um percurso bem legal, acho que eu gostei muito de ter feito o curso de arquitetura, vocês sabem também que tem coisas que a gente gosta mais, coisas que a gente gosta menos. Entrei no curso que eu gostava de desenhar, saí sabendo que eu gostava mesmo de planejamento urbano. Então, vocês têm ideia, o legal disso é que a gente entra, às vezes dá um passo para frente e nunca sabe como é que vai sair do outro lado, né? Então, me formei em 2005, fiz um trabalho de TCC sobre áreas informais em Palhoça, na época não era um tema muito... O pessoal não gostava muito de urbanismo e planejamento urbano naquela época, lá para 2003, 2004, essa coisa tinha um pouco de reflexão, mas eram poucos trabalhos, né? Eu trabalhei com áreas informais em Palhoça, por conta disso tive muito contato com bibliografia da geografia, né? Newton Santos, Roberto Lobato Correia, e aí acabou, no final das contas, eu decidindo entrar para fazer um mestrado sobre o tema das áreas informais em Palhoça na geografia, né? Na pós-graduação em geografia que da UFSC. Acabou que no começo do mestrado, eu estou contando não para me gabar, não é nada disso, né? Só para vocês conhecerem de onde é que eu estou falando, por que eu estou nessa disciplina, né? E aí acabei no começo do mestrado sendo convidado para trabalhar no plano diretor de Itajaí. E aí meu tema mudou, de pesquisa mudou totalmente para a parte de planos diretores, a questão da participação no planejamento urbano e tal. Depois eu fiz um outro mestrado fora, na área de urbanismo e cooperação internacional, então era um mestrado na França que era voltado para formar urbanistas para trabalhar nos países do Sul. Então, eu saí do país do Sul, né, do Brasil, fui para o país da França para saber como trabalhar com o Brasil, mas, na verdade, era uma lógica que eles têm de cooperação internacional com projetos de qualificação urbana em países pobres. Né? Então, eu fiz um estágio no Moçambique durante 6 meses, na época do mestrado, e voltei para o Brasil em 2010 e comecei em 2011 a fazer o doutorado na área ainda na geografia, mas também na área de planejamento urbano. Né? Pesquisei a trajetória dos institutos de planejamento urbano de Florianópolis e de Joinville, um pouco dessa... Por que esses institutos estavam perdendo legitimidade, estavam, de alguma forma, sendo, né, descontinuados, atacados de uma forma geral, entender o porquê disso. E aí me formei, na verdade, enquanto estava no doutorado, entrei como professor aqui. Em 2013 entrei como professor, então faz 8 anos. Fez 8 anos, agora faz exatamente 2 meses atrás, no dia 28 de agosto.
Eu entrei em 2013 e desde então eu estou sempre nessas disciplinas, a disciplina de sistemas urbanos e na disciplina de URB4, que é planejamento urbano e a parte da infraestrutura urbana. Então, quer dizer, tem tudo a ver com a minha trajetória assim, de formação, né? E eu estou super bem. Gosto muito tanto dessa disciplina quanto da outra. Né? O que eu pesquiso alimenta a disciplina, o que as coisas que vêm da disciplina acabam alimentando outras possibilidades de pesquisa. Então, é algo que me dá muito prazer de estar, né, nesse espaço do curso. Então, provavelmente muitos de vocês vão ter contato comigo esse ano agora, né, em sistemas urbanos, e provavelmente muitos de vocês semestre que vem, ano que vem também, né, no P4. A não sei que aconteça alguma coisa, né, muito diferente, mas provavelmente eu vou estar lá. Então, eu não conheço de vocês, né, eu geralmente pego o pessoal na quinta, sexta fase, não conheço muito do começo, nem no final do curso também a gente acaba não tendo muito contato. Assim. Então, vai ser um ano juntos e provavelmente depois cada um vai seguir aí um percurso diferente e tal, e a gente talvez vai se encontrar pelos corredores, mas pelo menos eu acho que com vocês eu vou ter a condição de ter um semestre presencial, né? Que vai ser o próximo. Teve gente aí que eu tive um semestre de sistemas urbanos e UB4, os dois remotos, e eu, se acho que se encontrar na rua, eu não sei quem é. Né, a gente acaba não conseguindo reconhecer. Eu acho isso um pouco triste, porque eu acho que o significativo para mim de ser professor está no dia a dia de sala de aula, né? De sentar, entender a trajetória de cada um, a partir, né, dessas questões, poder ir construindo conhecimento. Então, é uma forma um pouco diferente, né, de ensino remoto, mas vamos lá, tem que tocar. Mas falo para vocês que se fosse para seguir a vida como professor remoto, eu acho que eu escolhi outra profissão, né? Não é isso que dá muita alegria. Mas vamos lá. Então, essa é a minha trajetória, né, pessoal, para vocês entenderem um pouquinho, assim, tenho trabalhado um pouco agora com a parte de assessoria, com o plano diretor. A gente terminou um plano diretor em plano de mobilidade em Minas Gerais, provavelmente vai começar outro plano diretor agora nos próximos meses. Então, eu tento sempre aliar a discussão em sala de aula, né, com pesquisa, mas também com a prática da profissão. Assim. Então, sempre tento trazer aspectos contextualizados, né, para a gente nem romantizar o planejamento urbano, né, achando que vamos sair daqui como arquitetos e, né, vamos resolver o problema da cidade, mas também não menosprezar a importância que a gente tem nessa discussão. A gente não é mais o detentor do conhecimento, né, como eram os modernistas que falavam como é que a cidade ia acontecer, mas a gente não é menos importante também no sentido de poder, né, colaborar nas discussões, trazer reflexões, poder às vezes sistematizar visões contrastantes e poder construir uma solução alternativa, né? Então, isso tudo eu acho que para a gente é muito importante. Se vocês passarem por sistemas urbanos e UB4 sem ficarem traumatizados, acho que já cumpriu um pouco a função da disciplina. Se vocês terem vontade de pesquisar planejamento urbano, de ser planejadores, de serem urbanistas, eu acho que isso, para mim, já é uma boa coisa, porque qualquer profissão, né? Mas planejamento urbano é algo que a gente vai moldando muito na prática. Né? A gente não tem como, em um semestre de UB3, um semestre de UB4, a gente sair, né, dominando as ferramentas, tal, até porque o que a gente faz aqui é uma simulação. Né? A gente está num ambiente controlado, a gente define os nossos problemas, define o nosso recorte, né, não está em interlocução com o morador, não está em interlocução com o prefeito, com o secretário, com o vereador, com o empreendedor, com o proprietário fundiário, a gente não está em interlocução com nenhum desses atores. Né? A gente está aqui trabalhando com alguns conceitos, alguns princípios, a gente talvez traga isso para dentro do ateliê, alguma dessas problemáticas, mas muito do bom arquiteto, do bom urbanista, está em entender essas tensões, esses conflitos, fazer essas leituras, né, saber quando brigar e quando não brigar, quando negociar e quando não negociar, né, quais são os princípios que orientam, até onde eu consigo, né, flexibilizar as minhas percepções em relação de, às vezes, o melhor plano não é aquele que é o tecnicamente mais, como é que eu posso dizer, tecnicamente mais brilhante, mas é aquele que às vezes é o politicamente possível, né? Então, se tu consegue colocar as pessoas para sentar, para conversar, para chegar num certo acordo, né? Então, muito do nosso saber está nessa possibilidade de construir alguns consensos, construir algumas aproximações. Então, tem o saber técnico duro, né? O que é um zoneamento, o que é uma taxa de ocupação, esse aproveitamento, isso tudo a gente vai conhecer. Mas, né,
cada vez mais o que exige da gente é o conhecimento técnico, mas também esse saber um pouco mais sensível, né? Isso a gente, infelizmente, não vai conseguir simular aqui, né? Então, é legal problematizar isso para quando vocês saírem, né, continuarem essa trajetória de aprendizado também nesses outros espaços, né? Eu acho que isso é muito, muito legal. Então, tem a dificuldade do planejamento urbano, que é não seguir, às vezes, não é uma coisa autoral, né? Tem aqui, construir uma arquitetura a partir dos princípios que eu gosto, que eu concordo com o meu contratante ali e tal, vou construir uma arquitetura, né? Planejamento urbano, a gente trabalha com uma diversidade de atores, cada um com intenções, demandas, interesses diversos, né? Então, geralmente, cada 20 experiências para duas dá certo, né? É muito passo atrás para alguns passos da frente. Então, isso faz parte do planejamento urbano. Agora, quando algo dá certo, é muito bacana, né? Porque tu trabalha numa escala, né? Tu envolve a vida de muita gente, né? Então, claro, tem muita responsabilidade, mas quando tu consegue fazer a coisa bem feita, né? Isso pode ter um retorno de satisfação assim, que é muito, muito legal. Então, acho que essa coisa da escala, eu acho que é uma das coisas mais bacanas do planejamento urbano, né? Mas a gente não está aqui para discutir teoricamente planejamento urbano, né? Eu vou falar um pouquinho do que é a disciplina. Então, sistemas urbanos. Eu vou a ementa da disciplina, deixa eu até abrir aqui, deixa eu ver se eu estou com ela aberta a ementa. Estou com ela aqui, eu vou ler para vocês. Sistemas de equipamentos e serviços urbanos. Infraestrutura urbana, pavimentação, água, esgoto, drenagem pluvial, iluminação pública, gás, eletricidade e telefonia. Então, a gente deveria, nessa disciplina, dar conta de todos esses sistemas, né? Só vocês terem ideia, só a questão da drenagem urbana, no curso de engenharia sanitária e ambiental, são 2 semestres. Então, só um dos conteúdos, né, para alguém que estuda de uma forma um pouco mais aprofundada, são 2 semestres inteiros. A gente está colocando 8 conteúdos diferentes para um semestre só, em 3 créditos. Então, a gente tem que ter noção do que significa isso, né? Qual que é a abrangência que a gente vai conseguir aprofundar em relação a esses sistemas nesse curto espaço de tempo. Então, a disciplina se estrutura, sobretudo, como uma aproximação a esses conteúdos, né? Então, quais são as problemáticas envolvidas, né? Não problemática só técnica, né? Mas as problemáticas econômicas, territoriais, né? Então, sempre uma percepção do que é esse sistema, como é que ele condiciona a forma da cidade, como é que a cidade condiciona essa estrutura urbana, né? Sempre essa relação. E também a gente vai ter um conteúdo básico sobre como cada sistema desse funciona na prática, né? Quais são as estruturas, né? Quais são os elementos que compõem, né? Então, o estudo, a gente, como é que ele funciona numa cidade, então, o estudo, a gente vai sempre trazer para o caso de Florianópolis, então, isso a gente vai ter. Agora, ninguém vai sair dessa disciplina com capacidade de calcular, né, bitola de linha de distribuição de energia elétrica, calcular a estação de tratamento de esgoto. Ninguém vai sair com essa condição de fazer. Agora, refletir sobre o impacto do equipamento desse, né, onde é que ele poderia ser melhor localizado, qual que é isso sim. Né? Então, o que a gente vai fazer é criar mais também um lastro assim, de discussão sobre esses sistemas urbanos, para depois poder alimentar um pouco, né, as reflexões no ateliê, entender que quando a gente coloca, né, começa a colocar, né, população no território, aqui vai verticalizar, aqui vai ser 12 pavimentos, aqui vai ser 8, aqui vai ser 6, aqui não sei o que área comercial, que área... Tudo isso precisa de infraestrutura, né? Então, o que a gente tenta fazer é vincular um pouco o segundo trabalho dessa disciplina com o URB3, para vocês entenderem, porque lá vocês vão estar discutindo proposta, né? E é uma coisa bem interessante, assim. Já alerto vocês que 90% dos casos a gente chega lá no final de sistemas urbanos, a gente pede para vocês calcularem a população de projeto. Quantas pessoas vocês estão colocando no território de vocês, quantas, né, de acordo com a proposta urbanística de UB3, o que aquilo significa como potencial de novas pessoas no território? Porque vocês estão colocando, né, vocês vão trabalhar com zoneamento, com índice, com, né, gabarito, andares e tal, isso tudo vocês vão trabalhar lá. E às vezes a gente vai trabalhando a partir de conceitos urbanísticos, né? Poxa, aqui eu gostaria de uma centralidade, aqui eu gostaria que tivesse mais dinâmica, vitalidade urbana, então eu vou colocar uma densidade maior e tal. E aí chega no final, a gente está com uma superpopulação naquele recorte e a gente, né, o papel do último trabalho de sistemas urbanos vai assim, poxa, a água vem para onde? A água para essa população vai vir para onde? Vai vir da onde, né? O esgoto vai para onde? Né? Como é que eu vou dar conta do transporte coletivo? Então, sabe, é uma reflexão qualitativa sobre os aspectos.
Vou trazer só dois exemplos para vocês. A gente teve um semestre, a gente estava trabalhando em UB3 ali em Santo Antônio, recorte era Santo Antônio, Cacupé, Sambaqui, aquela área, e numa das áreas, a gente foi calcular a população total projetada, ali dava né, em UB3, no final de UB3, somando o que cada grupo tinha colocado na área, tinha dado uma população de 360 mil habitantes, onde hoje é cerca de 11 mil. Então, só vocês terem ideia, assim, né? Poxa, estão multiplicando por 37 a população num setor onde, né, a gente já tem certas restrições do ponto de vista ambiental, né, da capacidade de suporte, das infraestruturas. Uma outra situação foi no Alto Ribeirão, lá para o sul. A gente fez uma ateliê no sul da ilha, é uma área plana, eles até identificaram como uma possível centralidade para o sul da ilha e tal. E aí a gente foi calcular a população, deu quase 280 mil pessoas só no recorte, que é metade da população total de Florianópolis, né? Então, assim, não se preocupe, se aí você não trabalhar em UB3, vai aparecer esse número, depois em UB4 a gente vai ajustando, sabe? É um pouco, a estratégia é um pouco essa mesmo, né? Dar um choque para depois a gente, em UB3, poder, né, fazer uma crítica àqueles conceitos que a gente foi trabalhando em UB3. Mas o que a gente quer basicamente se refletir nessa tentativa de conexão de sistemas urbanos com UB3 é isso, né? Quer dizer, a matéria-prima básica de trabalho nosso são as pessoas, né? Então, quando a gente possibilita potencial construtivo, quando a gente possibilita a verticalização, densificação, a gente está colocando mais gente no território, né? E a gente está acostumado a ver os sistemas urbanos como aquela solução técnica, né? No sentido, faltou água, a gente busca água no rio mais longe, né? Produziu muito esgoto, a gente constrói outra ET, né? Faltou energia elétrica, a gente constrói uma subestação. A gente tem que entender também os limites, né? Dessas infraestruturas para muitas vezes utilizar elas como referência de projeto urbano. Né? O que esse setor aqui tem como capacidade de suporte? Porque é uma área para ampliar ou não é uma área para ampliar? Né? Vamos densificar ou não vamos densificar? Né? Às vezes, se a gente não tem critérios também do ponto de vista de como o sistema opera, a gente vai trabalhando só a partir de critérios urbanísticos, assim, né, do saber urbanístico, mais específico, assim, né, a questão urbanística, e a gente, às vezes, dá uma escorregada. Tá? Então, esse um pouco a ideia da disciplina em si. Né? Então, passar por cada um desses conteúdos, trazer uma discussão de fundo, reflexivo, crítica, né? Entender que cada sistema desse não só tem uma complexidade, mas tem interação entre eles. A interação é absoluta, né? Então, quando a gente não dá uma destinação correta para o nosso lixo aqui de casa, a chuva vai levar para o rio, né? O rio vai levar para o córrego mais perto, o córrego vai levar para o manancial polui a água que a gente bebe. Então, quer dizer, é um circuito que está todo, de alguma forma, interligado. Né? E a gente não consegue resolver também esses sistemas de uma forma separada. Às vezes a gente não tem critério, por exemplo, eu vou abrir uma rua. Qual o critério para abrir uma rua? Né? Tá, tem o critério da densidade, do que a gente vai lá criar de quadra, mas e a topografia? Como é que a gente pode pensar num alinhamento de rua, por exemplo, que leve em consideração uma forma mais fácil, mais eficiente de organização dos sistemas urbanos? Né? Então, são vários elementos que vão dando condição para a gente situar a nossa proposta urbanística com uma condição um pouco mais robusta, né? Argumentar, justificar. Né? Então, acho que é por isso que eu falo que é uma disciplina de suporte aos ateliês. Né? Tá? E outra coisa também, daqueles temas todos que vão colocando pavimentação, a gente vai ficar aqui discutindo o agregado miúdo, asfalto, não faz muito sentido, né? Uma disciplina de termos urbanos ficar falando sobre pavimentação. Então, por exemplo, tem coisas da ementa que eu, como professor, filtrei. Né? Então, por exemplo, a gente não discute pavimentação, a gente não discute gás, a gente não vai discutir telefonia, que são sistemas, de uma forma geral, que eles não são estruturadores do espaço urbano. Né? E aí, o que a gente definiu, né, eu, claro, coloco para vocês acharem que não, a gente pode repensar, né? Mas a gente vai trabalhar com 6 sistemas diferentes. Tá? Primeiro, os 4 elementos básicos, né, o do saneamento básico, né? Então, drenagem urbana, resíduos sólidos, água, esgoto. Né? Então, são os 4 elementos que compõem o saneamento básico, energia elétrica e a parte de mobilidade. Mobilidade nem entrava aqui na emenda, mas a gente puxou como um dos sistemas importantes, talvez, por quê? Porque ele dá quase que suporte para todos os outros sistemas. Né? Então, a água, o esgoto, a energia elétrica, a drenagem, quase todos eles se estruturam a partir do sistema viário, das áreas públicas do sistema viário. Né? É importante a gente entender essas conexões e, por isso, a mobilidade vai dentro do sistema viário, né?
mas a gente puxou essa referência para poder trabalhar de uma forma mais integrada. Tá? Então, essas são os 6 conteúdos que a gente vai ter. E a lógica de organização, vou propor também para vocês, vamos ver o que vocês acham, é a ideia de a gente ter uma aula expositiva, né? Eu chamo de seminário porque eu gosto de imaginar que a gente vai ter uma interação. Né? Então, de um seminário por tema a cada 15 dias, né? E eu vou disponibilizar, eu já disponibilizei também, eu vou mandar para vocês aqui depois do Moodle as referências direitinho, de um material de consulta, né? Que é baseado em vídeo e texto, para vocês consultarem. Então, no dia que não tem aula, a princípio seria o dia de preparação de vocês para a aula, seria a leitura, o acesso ao material e tal, né? Então, vocês vão ver que é uma disciplina que tem um ritmo tranquilo, né? A cada 15 dias e tal, né? E tem um material preparatório que já está lá disponível. Tá? Então, é essa a ideia. Então, a gente tem uma aula introdutória, né? Hoje, que é de apresentação da disciplina, que depois eu vou entrar em alguns aspectos bem gerais, assim, do sistema, de uma forma geral, e depois a gente vai na sequência. Né? Cada 15 dias um conteúdo, né, de aula expositiva. Geralmente é uma aula relativamente pesada, assim, dá umas 2 horas de fala, porque eu tento condensar o conteúdo para vocês, para não ficar muito disperso ou dividir em 2, 3 aulas, né? Então concentrar ela fica um pouco mais pesada, mas também fica o vídeo depois, se vocês quiserem, né, retornar em algum tipo de conteúdo específico. E sempre essa aula expositiva é dividida em 2 momentos: um momento mais de discussão dos aspectos conceituais, críticos do sistema, e uma parte mais operacional do sistema. Então essa é um pouco a lógica da disciplina. Não sei se vocês têm alguma dúvida por enquanto. Nada? Beleza. Então tá, pessoal, eu vou fazer agora também. Eu vou compartilhar com vocês a tela para mostrar um pouquinho dessas estruturas, né, da proposta da disciplina. Eu tento levar, eu sei que às vezes o pessoal nem gosta de vir para a primeira aula, porque pô, o professor vai lá ficar enrolando, né, vai lá passar o plano de ensino, não vai passar conteúdo nenhum, então não preciso ir. Mas eu levo a sério essa parte da apresentação do plano de ensino, porque para mim funciona como se fosse um contrato. Assim, né? Não, vocês têm contrato, eu falo, mas eu tive experiência de fazer período de estágio de doutorado no Canadá, e lá eu fiz disciplina da época do doutorado. Chegava no final da primeira aula, o professor pedia para ter 3 representantes da turma para assinar o plano de ensino, falando: olha, os alunos estão de acordo com isso. Lá realmente funcionava como contrato. Né? Tá aqui, ó, então a disciplina vai acontecer dessa forma, essas são as aulas, essas aqui são as avaliações, essas são, né, os critérios de avaliação e tal. Se qualquer coisa fugisse daquele contrato, seja para o professor, seja para o aluno, né, era uma forma de reivindicar direito, assim. Né? Então eu levo muito a sério, assim, eu tento seguir muito o plano de ensino porque eu acho que é um acordo que a gente estabelece, né? Poxa, vocês sabem que a disciplina vai transcorrer dessa forma, e eu tento me organizar para que ela aconteça dessa forma, então por isso que eu acho que vale a pena apresentar. Não significa que é uma camisa de força, né? Pode ser que aconteça coisa no semestre que a gente precise negociar. Pô, professor, a gente ficou muito sobrecarregado agora essa semana, será que a gente não poderia passar para a semana que vem? A gente sempre fala: o que vocês acham, pessoal? Podemos? Podemos? Vamos trocar, mas é sempre um acordo coletivo. Eu não vou fazer nenhuma mudança de forma unilateral. Né? Falar: olha, mudei aqui tal coisa e vocês se virem. Né? Então, acho que é uma forma de vocês poderem se organizar melhor também e a gente, né, trabalhar direitinho. Então, eu vou apresentar, né, não só como formalidade, mas para a gente poder ter essa percepção. Estou compartilhando a tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Beleza. Isso aqui é só vocês saberem, né? Como é que um professor monta uma disciplina? Em princípio, a gente recebe a ementa e os objetivos. O resto tudo é o professor que define. Então, eu já né, teve professores que assumiram essa disciplina que deram caráter de ateliê. Se eu contar para vocês como é que foi essa disciplina na minha, eu tinha essa ementa e esse objetivo. Se eu contar para vocês como é que foi na minha época, vocês vão eu vou contar, né? Mas era à noite a disciplina. Era um professor que já se aposentou há muito tempo, né? E o que ele fez? Ele pegou um mapa em branco de São José,
sem nenhuma informação, e falou: agora vocês projetem os sistemas urbanos em São José. Sem nenhum tipo de conteúdo, sem nada, né? E a gente, me lembro que a gente passava, era noite, assim, a gente passava lá meio que discutindo, mas sem muita objetividade e tal. Então era um caráter de ateliê, é claro, eu estou fazendo uma crítica, né? Porque eu acho que foi muito ruim a minha experiência com essa disciplina, né? Era um caráter de ateliê, mas sem suporte, né? Sem condição de discutir. A gente não tinha a mínima noção. Ele queria colocar porque queria lá como é que era aeromóvel, sei lá, umas coisas assim. E aí a gente, né? Quando eu assumi essa disciplina em 2013, eu comecei a imaginar ela com esse caráter mais de conteúdo, assim mesmo, sabe? Não tanto de ateliê, de proposta, mas mais de instrumentalização. Né? Então, de trazer as informações, sistematizar, de poder entender como é que funciona, para no ateliê, sim, né? No ateliê a gente tentar, de alguma forma, né, dentro do possível, propor algo vinculado às infraestruturas. Né? Então, a gente recebe isso, recebe uma emenda, sistemas, equipamentos, serviços urbanos, infraestrutura urbana, pavimentação, esgoto, tá? E aí, o que eu faço com isso? Né? Então, onde eu posso fazer um ateliê onde eu coloco, vocês têm que, né, desenhar esses sistemas, eu posso dar um outro caráter. Então, isso é legal para vocês entenderem que quando o professor propõe uma disciplina, é legal, assim, dentro do possível, vocês verem, pô, mas tá coerente com a ementa, não tá? Se bem que o nosso currículo, às vezes, a ementa também não é muito lógico, né? Mas eu acho que é uma discussão legal, assim, né? Quando a gente está ativo no nosso processo, eu não fazia isso na minha época da graduação, estou falando agora como professor, mas já falo isso para vocês, assim, é legal a gente ter essa discussão de, pô, será que realmente está dando conta? Porque às vezes tem disciplina que se a gente não enfrenta aquele conteúdo, ele não aparece mais. Né? Por exemplo, o UB4, se a gente não trabalhar com parcelamento, macroparcelamento, microparcelamento do solo, vocês não vão ver mais isso no curso. E é uma coisa que talvez vocês, saindo da faculdade, vocês vão ser contratados para fazer isso. Né? Então, por isso que é legal, né? Às vezes, colocar o pessoal, mas por que está passando esse conteúdo não aquele? Né? Então, eu acho que é uma forma também de diálogo, né? Quando a gente está, assim, disposto, né, a discutir. Então, essa aqui é a ementa. Os objetivos: estudar as principais relações entre meio ambiente, ocupação humana e redes de infraestrutura na escala urbana e regional. A gente pega a escala regional porque muito desses urbano é, claro, dentro do espaço urbano. Uma cidade não significa Florianópolis, né? Uma cidade, por exemplo, a cidade aqui significa a área conurbada de Florianópolis, de Iguaçu, São José e Palhoça, né? Isso funciona como uma cidade, né? Como um espaço interdependente, né? Então, diferenciar município de cidade. Então, o espaço intraurbano é dentro do espaço urbano, mas a gente pega o espaço regional também, que é o espaço que está numa escala supramunicipal, né? Para cima do município. Então, mas por quê? Porque muitos dos sistemas é isso, né? A água nossa vem de Palhoça, o lixo nosso vai para Biguaçu, né? Então, quer dizer, a nossa energia elétrica é produzida não sei de onde, pode estar vindo lá da bacia do Itaipu, pode estar vindo lá das termoelétricas de Jorge Lacerda, que o sistema é todo interligado. Então, quer dizer, é um tipo de debate, sistemas urbanos, que a gente discute o nosso recorte, mas geralmente a forma de organização dos sistemas está para além daquele recorte. Então, por exemplo, o que o pessoal lá de Santa Maria da Imperatriz despeja de agrotóxico da agricultura no rio vai bater aqui na água que a gente bebe aqui no Itacorubi, aqui onde eu moro. Então, é necessariamente importante entender, né, quando for trabalhar com esses sistemas, que a gente tem interdependência de escala. Né, a escala do recorte, a gente está trabalhando, mas a escala de como esses sistemas se sustentam, né, nessas outras estruturas. Estimular a capacidade de percepção dos aspectos físicos, geográficos e funcionais das redes, infraestrutura, mas também suas condicionantes políticas, culturais, econômicas e institucionais. Então, isso, quando eu falei, né, todo o conteúdo a gente vai ter sempre uma parte inicial de discussão, mas crítica é isso, é trazer os aspectos políticos, urbanos, né, territoriais, sociais. Por que até hoje a gente quase não tem solução de saneamento adequado para as áreas informais? Porque basicamente a engenharia, né, e a arquitetura se preocupou em desenvolver soluções para a cidade formal. A cidade formal, a gente está aí há 2 anos debatendo num projeto de extensão para tentar achar uma solução alternativa para uma comunidade informal aqui. Né? As formas de cálculo, os materiais, as técnicas construtivas, elas são muito pouco adequadas para determinados contextos. Então é importante a gente entender que a infraestrutura é uma forma também de dominação, é uma forma de controle, é uma forma de segregação. Né? A gente não pode achar que a infraestrutura ela é simplesmente técnica. Um viaduto às vezes separa uma área de alta renda de uma área de baixa renda. Então às vezes é utilizado como elemento também de controle do espaço. Então a gente não pode
pode ficar calculando vazão, né? Com quantos carros passam por minuto numa estrada. Então, vou construir 6 pistas para dar conta. Não, assim, não saber que isso vai ter um impacto territorial, econômico, político e tal, a gente está só sendo né, que é manipulável, né? Dentro do nosso papel como técnico. E o terceiro, trabalhar elementos de análise de decisões necessárias para desenvolver alternativas integradas de sistemas urbanos. Então, isso a gente vai no último trabalho tentar trabalhar essas conexões. Né? Porque uma área, por exemplo, de compostagem de material orgânico não pode estar vinculada a uma política também de agricultura urbana junto com o espaço público, por exemplo. É uma coisa criando sinergia com a outra. Né? Então, se a gente trabalhar só com esses elementos, quando a questão da ocupação, né? Ocupação de áreas informais em áreas próximas de mananciais de água, por exemplo. Não tem como a gente não vai expulsar a população dali, a gente vai urbanizar, mas a gente tem que urbanizar com uma condição de devolver ao manancial de água uma condição de potabilidade, por exemplo. Então, tudo isso são formas de entender, né, como um sistema está integrado ao outro. Então, esses são os objetivos gerais. Tá? Esse aqui é o que eu tinha comentado para vocês, de como que a gente vai organizar a disciplina. Então, hoje, no dia 28, em apresentação, né, vou problematizar alguns aspectos, e a ideia na sequência é sempre isso, né? Numa quinta-feira, as leituras sobre determinado conteúdo, eu vou depois passar para vocês como que vai acontecer, aí um seminário, né? Começa com energia elétrica e depois a gente entra com os 4 temas de saneamento básico, resíduos sólidos, né, leituras de seminários, drenagem urbana, leitura de seminário, abastecimento de água, leitura de seminário, esgotamento sanitário, leitura de seminário, e deixa mobilidade para o final. Mobilidade final, porque eu acho que é um elemento mais integrador desses sistemas todos, né, de uma forma geral. E aí, no final, a gente deixa 2 assessoramentos que é para a entrega do trabalho final. Tá? Eu vou explicar um pouquinho mais para frente para vocês. Então, vocês veem que a gente vai ter uma ruptura aqui, né? No dia 16/12, a gente volta só no dia 3 de fevereiro. Aqui a gente começa com uma leitura para o próximo seminário. Eu achei melhor fazer isso do que, por exemplo, começar a leitura aqui, né, no dia 3 e jogar o seminário mais para frente, que ia apertar um pouco essa parte final, que é a parte de assessoramento do trabalho final. Assim. Então, a gente sabe que provavelmente vai ter uma quebra, né? Um mês e pouco de férias, né? O pessoal vai voltar meio enferrujado, até lembrar o que tem e tal, né? Mas eu dou uma semanada antes, eu dou uma lembrança ao pessoal, né? Semana que vem vai ter o seminário sobre a abastecimento de água, lembre né, de ler aqui tal coisa, para a gente poder voltar dentro do possível, né, no certo conteúdo. A gente não vai ter não vai ter painéis de entrega, de debate, tá? Eu tentei reduzir, eu sei que está difícil para todo mundo. Né? Eu sei que o pessoal teve no final do semestre, muitos tiveram que cancelar a disciplina para dar conta. Então eu sei que não tá fácil. Então o que eu tentei fazer foi focar nos 2 trabalhos, porque são 2 trabalhos de síntese, né? E ter mais espaços de debate e discussão nas salas de aula. Então, estou evitando tirar tudo que é sobrecarga de trabalho. Poxa, fazer um seminário, vou ter que organizar um painel, sabe? Então, em princípio, a ideia foi essa, deixar um pouco mais leve e ter os 2 trabalhos. Não são também 2 trabalhos absurdos, são 2 trabalhos relativamente tranquilos de fazer. Eu vou apresentar na sequência. Vocês têm alguma dúvida, pessoal, em relação a isso? Não? Não? Tranquilo? Podemos funcionar assim, dessa forma? Eu tive informações contrastantes no semestre passado e no anterior, porque teve gente que falou que 15 dias era ótimo. Eu conseguia se organizar, tinha tempo da leitura, né? Tinha o espaço da aula para poder fazer isso e tal. E teve gente que falava que às vezes ficava um ritmo, né, um pouco distante de um seminário para o outro e tal. A gente pode começar nesse ritmo e verificar. Se vocês acharem que está num ritmo legal, a gente continua dessa forma. Se vocês acharem que a gente pode alterar, a gente altera. Né? Às vezes, fazer, sei lá, faz um concentrado de seminários, libera um pouco mais no final do semestre, a gente pode fazer isso também. Né? Mas eu acho que a maioria falou bem desse ritmo. Né? A cada 15 dias, isso a gente pode tentar fazer. Mas se vocês acharem que não está bom, a gente ajusta. Se vocês forem, eu vou abrir aqui. Isso aqui é uma planilha que está no Moodle. Deixa eu sair aqui do geral só para mostrar para vocês. Espera aí. Como é que eu saio isso aí? Beleza. Se vocês forem no Moodle, eu acho que já está aberto aqui. Se vocês forem no Moodle, vai ter aqui essa parte de cima do cabeçalho. Já tem o roteiro do trabalho 1, já tem o roteiro do trabalho 2. Depois a gente vai discutir sobre os grupos de trabalho.
Mas tem aqui, ó, materiais para atividades síncronas. Se vocês clicarem aqui, vai ter sempre, né, vão ter as 6 abas aqui embaixo: energia elétrica, resíduos, drenagem, água, esgoto, mobilidade. E eu separei um conjunto de materiais. A leitura não é obrigatória, sabe? Não vou ficar cobrando, não vai ter fichamento, nada disso, mas eu sugiro, sinceramente, que vocês, né, para aproveitar bem a disciplina, leiam, né, vejam os vídeos. Se não dá para ver tudo, vejam alguns, né? E aí eu sempre separei em três tipos de informação. Um de bibliografia básica, né, alguns textos de caráter mais crítico. Então, por exemplo, aqui sobre energia elétrica, pobreza energética complexa do Caju, pobreza energética, né? Então, são textos mais de discussão crítica sobre aquele sistema, e geralmente um texto mais explicativo. Como é que funciona o sistema, quais são as estruturas, né? Então, sempre tentei organizar 2 conjuntos de texto, e a mesma coisa para o vídeo, um vídeo mais crítico e alguns vídeos mais explicativos, né? Como funciona o sistema elétrico, qual que é o papel da operadora do sistema elétrico. Então, algumas coisas, né, os impactos da geração da energia elétrica. Então, alguns vídeos são mais explicativos. Alguns são vídeos bem curtos, né, 4, 2, 5 minutos. Então, assim, separando 1 e meia, né, por semana, acho que dá conta de fazer a leitura desse material. E tem uma terceira parte da sugestão de bibliografia que tem a ver com o trabalho 1, que é o material que explica ou traz diagnóstico, traz leituras daquele sistema em Florianópolis. E aí é o que a gente vai ter no trabalho para fazer. Então já tem a referência, além das aulas que a gente vai ter, né, quando vocês precisarem de fonte de informação para o trabalho 1, vai estar aqui. Então, se vocês clicarem, todos eles têm a mesma estrutura. Bibliografia básica, aqui tem resíduos sólidos. Bibliografia básica, vídeo e sobre Florianópolis, e assim vai. Tá? Então, esse aqui serve como a base de informações naquela aula que não é síncrona, né, para vocês acessarem esse material. Então, sempre uma semana antes do conteúdo, né, a sugestão é que vocês façam a leitura disso, já às vezes sistematizem algumas questões para trazer para a aula, já organizam um material que já vai para o trabalho 1, né, tentar já, para não pesar lá na frente, se vocês fizerem ali, né, durante o semestre, realmente vai ser muito, muito tranquilo. Então, tá esse material lá, as aulas já estão lá. Se vocês quiserem antecipar, isso aqui está com a data do semestre passado, mas já estão eu já ajustei as aulas para as datas certas nesse semestre. Então estão as aulas já lá disponíveis. Acontece muito de ter ajuste assim na aula. Poxa, veio um tema, né, sei lá, semestre passado, no anterior, teve a questão, por exemplo, ali da Lagoa da Conceição, né, que tinha a estação de tratamento de esgoto que transbordou parte lá da lagoa de evapofiltração que eles tinham, que é uma parte, né, depois do tratamento feito, eles faziam lá o resultado do tratamento ficava numa lagoa no meio das dunas. Aí, por causa da chuva e, claro, algum problema técnico grave, né, essa lagoa, né, transbordou para a Lagoa da Conceição, e os impactos estão sendo até hoje mensurados, assim, né? O impacto na vida marinha, na questão das atividades econômicas, na qualidade da água, né? Então foi um tema muito importante que eu trouxe no esgoto, né, no tema do esgoto sanitário para discutir. Então acontece ter ajustes, né, às vezes de algum conteúdo aqui ou lá, mas em princípio a estrutura da aula, né, já está mais ou menos disponível aqui no Moodle. Outra coisa é o canal do YouTube. Então, depois eu vou compartilhar com vocês também. Todas as aulas eu gravo e disponibilizo lá. Em princípio, eu não faço um controle rígido de presença, né? Porque a experiência que eu tive nesses 2 semestres foi muito positiva, assim. Tanto em UB4 quanto em sistemas urbanos, o pessoal participou muito da aula. E eu acho que, né, a não ser que eu sinta que o pessoal realmente está abandonando o barco, está com muita falta, muito pouca gente, aí às vezes a gente tem que puxar de alguma forma, né? Mas eu acho que não foi a experiência que eu tive no semestre passado. Então, pode ser que aconteça que alguma aula, né? Pô, o Guilherme não pôde vir, a Kiara, a Isa. Não, beleza, né? Não tem problema, né? E aí vai lá, tem um vídeo para verificar, ou para também complementar, quando vocês estiverem fazendo algum trabalho. Então, vai estar tudo lá disponível, tá? Então, a sugestão que eu dou é de a gente tentar realmente aproveitar esse período de aula, mas se acontecer alguma questão excepcional, vai estar disponível lá.
As atividades síncronas foi aquilo que eu comentei para vocês, né? Que tem o texto crítico, o texto explicativo e os vídeos, os dados profissionais que estão lá. E aí a questão da avaliação, né? A gente tem que fazer uma avaliação, faz parte do processo. Numa disciplina como essa é muito difícil fazer avaliação. Eu não gostaria de fazer uma prova com vocês. Acho que a minha experiência mostra que às vezes a gente estuda para a prova, mas não assimila o conteúdo. Nem sempre, mas muitas vezes, né? Então ela vai ser em cima dos trabalhos e vai ser em cima da participação. Nos ateliês é muito tranquilo da nota, porque a gente vai acompanhando e vê o desenvolvimento do trabalho. Eu não me preocupo tanto com o produto final lá, né, com a prancha, né, a prancha que dá nota, mas a gente faz assessoramento quase todas as semanas com os grupos, então lá é uma lógica muito tranquila de avaliar. Aqui vocês veem que é uma lógica de baixa interação, né? Assim, então é muito difícil eu conseguir saber o que vocês estão assimilando, se vocês realmente estão assimilando ou não. Então vai acabar sendo por conta dos trabalhos, né? E da presença, da participação em sala de aula. Então, tem esses pesos ali. E aí tem o trabalho 1 e o trabalho 2, que eu vou explicar na sequência como é que eles estão estruturados. Então, o trabalho 1 são a gente tinha no período presencial, a gente fazia uma dinâmica que eu achava muito legal, que funcionava, que era a seguinte: a gente tinha no primeiro, o trabalho 1 era os grupos eram divididos por temas. Então, tinha um grupo de água, um grupo de esgoto, um grupo de drenagem, tal, e cada um desenvolvia um trabalho sobre isso, apresentava um seminário né, em sala de aula e apresentava um texto sobre isso, como é que esse sistema funciona em Florianópolis. E no segundo trabalho, o que a gente fazia era pegava um membro de cada equipe, um membro da água, um membro do esgoto, um membro da drenagem, e formava uma outra equipe, como se a gente tivesse especialistas, né, naquele tema, para fazer uma outra equipe para desenvolver proposta, né, reflexão sobre os sistemas de determinado recorte. O que geralmente a gente fazia? Pegava um grupo de UB3, tá lá, né, tá, a Chiara, a Isa, a Isadora, a Isabela e o Guilherme numa disciplina, numa turma de UB3. A gente pegava cada um deles, colocava num tema específico, no primeiro ciclo, e no segundo ciclo eles se reuniam novamente para discutir esses temas dentro do recorte de UB3. Né? Então a gente fazia um pouco essa lógica, né? Separava o grupo de UB3 na primeira etapa dos temas, depois reunia novamente para trabalhar. Mas, assim, eu tentei fazer isso no primeiro semestre, não funcionou, porque a dinâmica é diferente, né? Horários, está muito complicado para o pessoal conseguir encontrar horários de trabalho conjunto, com grupos diferentes, né? Então você pode misturar um grupo com outro, não funcionou. Né? Então, a sugestão que eu fiz semestre passado nesse é de a gente ter o mesmo grupo até o final. Então, um grupo de 4 pessoas que vai, no primeiro momento, sistematizar algumas análises sobre as infraestruturas em Florianópolis e, no segundo momento, vai pegar o recorte de UB3 e refletir alguns aspectos dos sistemas urbanos no recorte de UB3. E aqueles que não estão fazendo UB3, a gente junta em outros grupos e vão trabalhar com o plano diretor atual. O que o plano diretor propõe para determinada área e tal. Mas fiquem tranquilos que, mesmo quem não está fazendo UB3, consegue se adaptar bem. É claro que tem gente que está no UB1, tem gente que está lá na primeira fase, né, começando o curso, tem gente que está na sexta, sétima fase. Então, a gente tem diferença também de trajetória de formação, né? Então, vamos tentar compatibilizar isso e eu também, no momento de avaliação, levo em consideração esse aspecto também. Né? O pessoal que está um pouco mais avançado, que não está como ele não tem pré-requisito na disciplina, eu tenho que me acostumar com, né, me adaptar a essa condição. Tá? Mas todo mundo tem condição de passar, é uma disciplina que, em geral, claro, né, grupo de 4 pessoas, às vezes 2 trabalham, 2 ficam ali meio que não trabalhando tanto, a gente não sabe como é que vão funcionar os grupos, isso, poxa, eu, né, conto com vocês para vocês terem, né, maturidade dentro dos grupos para trabalhar de uma forma adequada com isso, não tem como controlar os grupos, né. Ou era isso, ou é prova individual, né, ou trabalho individual. E a sobrecarga também, eu acho que, às vezes, por algum tipo de excesso, ficar punindo aqueles que trabalham bem é uma situação também, às vezes, ruim. Então, é uma questão para a gente tentar levar de uma boa forma. Né? Então, o trabalho 1 é isso, né? Trabalho com equipe, será feita uma análise dos 6 sistemas em Florianópolis. Quais são as características, quais são os problemas, quais são as possibilidades, quais são os projetos que estão sendo propostos para isso. Todas essas perguntas, respostas para essas perguntas estão naquele material didático. E se vocês forem no Moodle, deixa eu abrir aqui novamente o Moodle, eu tenho aqui, né, roteiro, trabalho 1.
Aí vai ter algumas perguntas. A ideia é que vocês respondam essas perguntas para os 6 sistemas, né? Então, quais são as características, quais são as estruturas, né, o funcionamento, a gestão, quais são os problemas que esses sistemas têm em Florianópolis. Então, trazer aquela discussão dos seminários para o contexto de Florianópolis a partir daquele material que está na biografia. Então, é tranquilo assim, de fazer, né? Sobretudo se vocês fizerem, né, a cada semana a leitura junto com a aula e já escrever um texto de 2 páginas, né? Não é nada de enorme assim, né, para fazer. Se deixarem tudo para o final, talvez fique um pouquinho mais pesado, mas se for fazendo. Sei também que geralmente o pessoal faz uma divisão do trabalho, né? Assim, uma coisa meio, então tal pessoa pega água, tal pessoa pega esgoto e tal. Eu sei que isso acontece, depois vocês juntam, mas eu sugiro que tenha também uma preocupação de vocês fazerem algum tipo de troca, de discussão dentro do grupo, de ler o trabalho dos outros, né, o texto dos outros, contribuir, sabe? Tentem criar uma dinâmica dentro dos grupos para vocês poderem aprender, né, com o trabalho. Se todos quiserem fazer todos os temas também melhor, né? Então, isso não vou interferir na dinâmica do grupo, mas sugiro, né, para que o aprendizado seja melhor e funcione dessa forma. E o trabalho 2 é um trabalho que aí o primeiro é mais caráter analítico e de diagnóstico da situação em Florianópolis, e o segundo é mais propositivo. Tá? Esse também, se vocês forem lá no Moodle, vai ter o roteiro do trabalho 2. Eu vou apresentar isso lá para frente, tá, pessoal? No final da aula de mobilidade urbana é que eu vou apresentar esse trabalho aqui. Então, fica geralmente para o último mês do semestre. Ele parece um trabalho muito complexo, mas não é tão difícil assim de fazer. Mas aí depois eu explico um pouco mais para frente. Mas a ideia é vocês calcularem a população de projeto e URB3 ou do plano diretor, né? Se vocês, quem não estiver falando do URB3, vai falar do plano diretor. A partir disso, estimar quanto vai ser de consumo de água, quanto vai ser de consumo de esgoto, quanto vai ser de produção de lixo, pensar de onde é que essa água vem, né? Qual que é o limite que hoje tem naquele recorte para abastecimento de água. Então, é um pouco trazer essa problemática para o recorte de vocês. Mas eu explico um pouquinho mais para frente esse, esse trabalho, porque senão também agora perde a informação, né? Muito dado para vocês assimilarem. Certo? Alguma dúvida, pessoal, em relação à disciplina? O que a gente vai ter como tarefa, a organização dos conteúdos? Tá tranquilo? A gente pode trabalhar assim? Pode ser? Então tá, eu estou indo pela Kiara, pela Bela e pela Isa e pelo Guilherme. Então, balançando a cabeça aqui sim, para mim eles estão representando todo. Esse pessoal, beleza. Parece funcionar, gostei. Então tá, pessoal. Eu vou agora mais meia horinha só aí para fazer um pouco uma problematização introdutória da disciplina, né? Opa, fiz uma coisa errada aqui, eu parei compartilhamento e vou voltar. Então, acho que, assim, a gente não está muito acostumado a pensar nessas infraestruturas todas, água, esgoto, lixo, energia elétrica, a não ser quando elas entram em colapso, quando aparece um problema, quando elas se tornam um incômodo, né? E acho que a gente está cada vez mais recorrente a situações onde essas situações de colapso ou de problema ligado às infraestruturas estão ficando evidentes, né? Isso acho que por um lado mostra uma questão mais estruturante, que é o fato de a gente ter um modelo de desenvolvimento, um modelo de urbanização que é muito pouco vinculada a essas situações, a essas condições, né? O modelo socioeconômico geral, o modelo de urbanização geral e também específico, né, de cada país, que é muito pouco delimitado e também demonstra, por outro lado, acho que a percepção que se tem sobre os sistemas urbanos. Né? A gente tem geralmente aquela percepção que eu já falei para vocês de que sistemas urbanos é uma coisa simplesmente técnica, infraestrutura. A gente faltou água, a gente busca água mais longe, né? O lixo está incomodando aqui, a gente joga no aterro mais longe. Faltou energia elétrica, a gente, né, ativa a energia né, de combustível fóssil ou porque as barragens estão com uma capacidade menor de absorver. Não, ele vai produzir, né, construir novas barragens lá na bacia do Rio Amazonas. Então a gente está sempre na lógica de que a demanda vai crescendo, a gente acha uma solução técnica para o sistema, né?
Eu queria aqui que a gente tentasse refletir um pouco criticamente sobre isso, né? Eu acho que provavelmente nas próximas décadas a gente vai estar vivendo um cenário muito mais grave do que a gente está hoje vivendo. Isso vai provavelmente impulsionar soluções tecnológicas, mas também, se a gente olhar para a história, geralmente a lógica de urbanização, né, a forma de concentração das pessoas no território, os modelos de cidade que a gente produz e que a gente reproduz acabam sendo condicionados por isso. Né? Vocês pegam o que era a cidade no período medieval, o que era a cidade no período, é, né, sei lá, da década de 50, 60, com a super expansão do uso do automóvel individual, a gente vê como que a tecnologia altera os padrões de uso do território, como as tecnologias alteram os padrões de moradia, de trabalho, né? Então, isso tudo é provável que se transforme, né? Então, é provável que as soluções vinculadas ao sistema se alterem e é bem provável que as formas de ocupar o território se alterem também, né? Então, essa coisa de ter uma forma de urbanização sempre extensiva, né? Sempre periférica, fragmentada, né? A gente pega qualquer mancha urbana de Florianópolis, né? A Isa é lá de Blumenau, pega a mancha dos municípios todos que fazem parte ali da região de Blumenau, você vê que é quase uma mancha urbana contínua de 40 quilômetros de extensão. Se pegar Florianópolis, né, região metropolitana, desde lá do Ribeirão da Ilha até o Canasvieiras, até pegar a ponta de Palhoça de Biguaçu, você vê que é uma área com 60, 70, 80 quilômetros de extensão. E aí o que a gente faz? A infraestrutura toda alimenta isso, né? Então, onde tem gente, vai ter que levar água, vai ter que levar esgoto, vai ter que levar energia elétrica, né? Porque hoje a gente imagina que os sistemas estão sempre prontos para dar vazão para uma dinâmica que eu acho que é, sobretudo, fomentada pela dinâmica imobiliária, fundiária, né? Então, a condicionante hoje é, sobretudo, econômica, não é tão tecnológica em relação a essas infraestruturas. Mas eu acredito que a situação que a gente vai ter é que a limitação desses sistemas vai se reverter para o aspecto econômico também. Vai passar a não ser muito razoável tu ter um modelo de urbanização tão depredatório, tão... Eu não acho que isso é automático, tá, pessoal? Acho que isso é muita disputa política, tem muita coisa para, né, para caminhar, mas em algum momento a gente vai ter que começar a produzir cidades um pouco menos predatórias, né? Então isso é uma coisa importante para a gente trabalhar, né? Urb 3 e Urb 4 a gente vai discutir isso, que modelo de cidade a gente está perseguindo no final das contas. É um modelo de cidade expansivo, sem fim, né? Parece que há alguns instrumentos, como, por exemplo, a questão do perímetro urbano, né? O macro-zonamento, delimitar onde que a cidade pode expandir, para onde, onde é que não pode, né? Como que as condicionantes ambientais, como é que a gente protege os mananciais. Parece que algumas dessas questões, hoje em dia, perderam sentido, né? Então, quando a gente tem clareza dessa situação, a gente, como profissional, pode começar a colocar esses debates na roda também. Né? Poxa, eu sei que a água em Florianópolis, por exemplo, né, boa parte vem lá do sistema Cubatão-Pilões, e que lá está sofrendo impacto da agricultura, né, e tal, lá dos municípios que estão a montante do ponto de captação, mas também é um manancial que tem um limite de capacidade de água. Né? Então, quando a gente coloca isso como um aspecto, eu me lembro, por exemplo, do plano diretor de Florianópolis, esse que está agora foi aprovado, que é todo cheio de dificuldades, né? Eu participei do núcleo gestor como representante da UFSC. E lembro que os movimentos sociais, sobretudo os ambientalistas, eles falam, olha, prefeitura, a gente precisa de um mapa de capacidade de suporte, né? Quanto que a ilha é capaz de absorver de população de acordo com né, a sua infraestrutura instalada e os projetos, e de onde é que a água vem, para onde a água vai. A gente tem, sei lá, quase 70 mil pessoas no norte da ilha que vivem, né, que a água vem do manancial do aquífero dos ingleses, por exemplo. Só que quem está ocupando o aquífero dos ingleses, toda quase aquela parte do Rio Vermelho é em cima de bacia sedimentar, arenosa, né? Ocupou aquilo lá, o esgoto cai direto no aquífero, né? Então, por que a gente vai continuar, né, produzindo uma forma de urbanização onde a gente está comprometendo muitas vezes a condição básica de subsistência das pessoas, né? Então, acho que essa é uma reflexão, acho que muito importante para a gente, né? Assim, claro, hoje a gente é totalmente interdependente. A energia elétrica não vem daqui, a água vem de lá, né? Os mananciais da ilha são minúsculos, são pequenos, né? A gente precisa de água de fora. Agora, que nível de dependência a gente vai continuar alimentando?
Né? Até que ponto faz sentido a gente produzir o lixo aqui e despejar o lixo lá em Biguaçu, exportar o nosso produto para Biguaçu. Né? Então, essas questões são importantes, a gente ter esse olhar crítico em relação a. Então, essa aqui é uma foto dos mananciais, um dos mananciais de São Paulo, não lembro exatamente qual que é. Isso aqui tem a ver com aquela crise hídrica que a gente teve há 2 anos atrás. Não sei se você lembra que teve lá a campanha lá em São Paulo para fechar as torneiras, economizar energia. Né? A preocupação lá era mais do ponto de vista do consumo da água. A gente vê agora já uma outra lógica, né? Um passo ainda mais grave em relação a isso é como a mudança do regime de chuvas, né? Que aí tem, provavelmente, né, tudo indica, né, a ciência indica que tem a ver com um cenário mais geral aí de degradação das condições do planeta, como é que isso tem interferido também na própria capacidade de geração de energia elétrica, por exemplo. Né? A nossa base, nossa matriz energética é 70% era, né, até pouco tempo atrás, basicamente de recurso hidráulico, que é, assim, dentro das opções, talvez seja aquela com um impacto um pouco menor. Não é isenta de impacto ambiental, mas tem um impacto um pouco menor, né? Quem está fazendo agora é uma política aí, em cima da privatização da Eletrobras, por exemplo, de colocar lá uma taxa mínima obrigatória de termoelétricas. Né? Então, uma base parece 7, 8% das termoelétricas vão estar sempre ativas, né, produzindo, né, porque é o interesse geralmente econômico daqueles setores impondo uma agenda para o setor de produção energética também. Claro, no cenário que a gente tem de restrição ambiental, acaba sendo necessária a produção disso. Né? Então, sempre é um conflito. Assim. Então, só para essa imagem mostra um pouco essa situação. Né? A gente vai tentar refletir também esses aspectos. E, geralmente, a gente trabalha na ponta da solução técnica e a gente não trabalha na outra ponta, que é da mudança cultural. Né? Por exemplo, a água, quase no Brasil, a média de desperdício da água tratada no processo de coleta e distribuição é entre 30% e 40%. 30 a 40% de toda a água que a gente tira lá do rio Cubatão Pilões não chega na torneira das pessoas, se perde. Então a água tratada tem o custo do tratamento, tem o custo da infraestrutura e tal, e a água não chega. E a gente, claro, é cobrado para um lado, e para o outro, cara, a água ela entra na natureza, né? Repõe os mananciais, retorna e tal, né? Em algum sentido isso acontece, mas é um problema sério ter 30, 40% da água. Então, por que a gente está sempre pensando só em ampliar o sistema? Tem países que é 5%, que é 8% de desperdício de água. Né? Então, quem trabalha só. Ou outra coisa é o desperdício das pessoas dentro de casa. Né? Outra coisa é a pegada ecológica ligada ao nosso consumo. Né? Quanto de água a carne, né? Cada quilo de carne demanda. A produção do arroz, a produção do jeans. Então, tudo isso tem uma ligação também. Né? Pensar a cadeia da água não só como consumo doméstico, mas como um sistema mais interligado. E tem a ver com o nosso padrão de consumo também. É uma questão individual, mas é uma questão coletiva. Né? Então, esse é um debate bem relevante para a gente refletir. Alguém de vocês vivenciou essa cena aqui? Não? Acho que não é da época de vocês, né? Vocês sabem o que foi isso? Cara, pode ter sido luz ali, né? Mas isso aí foi um apagão. Eu acho que eu estava na sexta fase da graduação. Então, né, sei lá, era o quê? 2002, 2003, não lembro exatamente o ano. Mas eu lembro exatamente o que eu estava fazendo. Eu estava saindo da UFSC para ir para um. A gente estava fazendo eu era bolsista de um projeto de extensão para elaboração da política habitacional lá de Biguaçu. A gente estava saindo da UFSC para ir lá para Biguaçu fazer uma audiência pública. Eu me lembro da rádio anunciando que tinha rompido a linha de transmissão para. É, isso a gente mostra como a gente está ficando velho. Né? Que a linha de transmissão de Florianópolis tinha sido rompida. Né? E Florianópolis ficou 3 dias sem energia elétrica, a ilha inteira. Né? Por conta. Você sabe por quê? Qual foi a motivação? Não? Era uma pessoa que estava fazendo manutenção da linha de transmissão com um botijão de gás e uma solda, e o botijão de gás explodiu e rompeu a linha de transmissão ali. Então, só vocês terem ideia, era uma única linha de transmissão que ele tinha, passava pela ponte, pela Pedro, acho que é pela Colombo Salles, passava essa linha de transmissão, a pessoa estava fazendo manutenção, estourou, rompeu a ilha inteira. Né? 300 e poucos mil habitantes ficaram sem luz por conta de um erro de operação de uma pessoa. Então, só vocês terem ideia que, às vezes, alguns desses sistemas, a gente acha que eles são robustos, são estruturados, mas muitas vezes um fator aleatório faz com que eles demonstrem que depois desse problema foi criada uma outra linha de transmissão, que vai lá pelo Campeche,
cria um anel, que se uma parte do anel romper, a energia pode entrar para o outro lado. Depois disso foi pensado alguma solução alternativa. Né? Mas só para a gente ter ideia também do nível assim, de funcionamento, de interferência de determinados aspectos. Mobilidade é uma outra coisa. Se um caminhão tomba na ponte Ciro Luz às 5h30 da tarde, pode crer que a gente vai ficar 4 horas de fila na entrada e na saída da ilha. Né? Então, muitos desses sistemas têm a resiliência, que é um pouco a palavra da moda, né? Tem uma capacidade de resiliência, sobretudo no cenário brasileiro, que o planejamento não é tão efetivo, né? E acho que é interessante a gente entender também um pouco dessas fragilidades, né? Porque algumas delas são realmente condicionadoras, né? Do fato de a gente ser uma ilha, por exemplo. Isso dá para a gente uma condição, para alguns aspectos, um pouco mais delicada. Mobilidade é um aspecto, energia elétrica é outro, né? A ilha não produz energia elétrica, a ilha não produz água, né? Basicamente, ela sempre depende do continente, né? E o fato disso, né, nessa condição específica, traz algumas complexidades a mais para o sistema. Isso aqui foi uma foto, né? Feita na época. Então, a parte continental era a parte iluminada. E era engraçado, a própria ponte, né? Metade da ponte era ligada à parte continental, metade da ponte era ligada à ilha. Assim, então, ficou até uma coisa meio simbólica, né? Dessa situação. Assim. Então, metade da ponte apagada, metade da ponte acesa. Essa aqui é uma das adutoras que traz água do manancial lá da ETA, Estação de Tratamento de Água do Morro dos Quadros, lá em Palhoça. E que é outra situação, né? Por exemplo, ela está muito vinculada à condição geográfica, topografia, a água, né? Esgoto, drenagem, basicamente ela funciona a partir, né, da diferença de nível, né? Dessa relação mais básica da gravidade, assim. Só que ela se assenta no território. Né? Então, uma coisa é trabalhar com uma rede de abastecimento de água numa área, uma cidade plana. Você vê aquela caixa d'água, né, que acaba sendo às vezes quase o monumento da cidade, a referência, né, na paisagem e tal. Totalmente diferente de uma situação como Florianópolis. Né? Florianópolis é isso, essas linhas de transmissão passam pelo morro, as caixas d'água estão apoiadas nas áreas mais elevadas, as linhas de captação e distribuição de água passam por essas áreas, só que também está suscetível. Se a gente começar a trabalhar com a interferência humana nessas áreas, desmatar, né, urbanizar esses setores, torna mais frágil também essa parte dessa infraestrutura. Por exemplo, o Parque da Serra do Tabuleiro ele foi criado especificamente para criar que é uma área de proteção para o manancial do Cubatão Pinões, né? Então, para garantir uma qualidade de água para aquela água que vai ser distribuída na região metropolitana de Florianópolis. Então, quer dizer, evitar interferência, né, antrópica nessa área tão sensível, né, para a cidade. A mesma coisa foi feita na Lagoa do Peri. A Lagoa do Peri é o que alimenta todo o sul da ilha. Né? Então, foi criada a reserva da Lagoa do Peri como uma forma de evitar a interferência antrópica, né, naquele manancial. Então, é uma questão de planejamento, basicamente, isso também. Onde é que é o manancial? Né? O que ela está fazendo? O que a gente vai fazer para evitar que se ocupe essa área? É uma área que a gente vai negociar? Se tiver um cara querendo produzir lá, né, cheio da influência econômica e política, quiser produzir algum empreendimento de grande porte, a gente vai permitir isso ou não vai permitir isso? Né? Então, a gente entender como é que funciona o sistema, as suas sensibilidades, é uma forma de a gente barrar algumas situações. Né? Não sou contra verticalizar, não sou contra empreendedor imobiliário, né, em geral, mas o fato é que eles têm que seguir uma lógica de ocupação. Pode verticalizar, mas verticalizar onde é adequado. Pode ocupar, mas ocupar onde é adequado. O que não pode é imaginar que o território da cidade está toda disponível, né, para interesses específicos, sendo que algumas dessas infraestruturas elas são responsáveis por garantir a condição de subsistência para um número tão grande de pessoas. Então, né, tem coisas que não são negociáveis de jeito nenhum. Né? E acho que essas ligadas à infraestrutura urbana é parte delas. Né? Essa aqui, quem mora no Vale do Itajaí deve estar acostumado a ver, né? Ou quem mora próximo de um grande curso d'água está acostumado a ver, que é a questão da drenagem urbana. Não drenagem urbana, né? Mas da drenagem em geral, né? O circuito das águas do território, que tem uma influência super... É influenciado e influencia a dinâmica urbana também. Né? A gente está muito acostumado, por exemplo, a ver essas questões e achar que a natureza está errada, né? Poxa, a natureza está devolvendo.
Geralmente esses rios todos, eles têm um leito primário e leito secundário. O leito secundário é aquele leito que de tempos em tempos ele ocupa, né, naturalmente, pelo regime de chuvas e tal, né? O que acontece é que muitas vezes a gente ocupa esse leito secundário achando que por ele não estar inundado naquele momento, naqueles anos, ele é uma área não inundável, mas não é. Né? Então, o que a gente tem é uma relação muito pouco amistosa entre as condições de drenagem do território e a urbanização. Geralmente a urbanização é totalmente insensível a essas condições. A gente pode ver qualquer, não precisa ir lá para o Vale do Itajaí, a gente pode ir em Florianópolis, pega aí as áreas de urbanização, até que ponto eles levam em consideração a topografia como elemento básico de estruturação. Até que ponto eles reconhecem, né, as linhas de drenagem, os cursos d'água, os córregos como elemento básico da composição da estrutura urbana. Geralmente não, geralmente é uma visão super arrogante, né? A gente faz, passa por cima e constrói, coloca um tubo de concreto de meio metro e acha que resolveu a questão da drenagem. Não é, né? Então, de tempos em tempos, acontece esse cenário que a gente tem. Então, isso só do ponto de vista da ocupação dessas áreas. Que o território de uma forma muito delicada, muito cuidadosa e durante muito tempo vai moldando isso. Vai moldando o Talveg, né, um fundo de vale, ela vai aos poucos, né, delimitando os percursos que a água vai percorrendo. Então, a gente, como arquiteto urbanista, a primeira coisa que a gente tem que olhar é isso. Né? Deveria ser o primeiro elemento de composição urbana, de estruturação de qualquer proposta, é reconhecer que o território, antes de urbanizar, ele já tem condicionantes centrais, né, para a produção do espaço. Né? Orientar por que crescer para cá e não crescer para lá. Né? A leitura da drenagem, a leitura da água no território é fundamental para isso. Né? E outra coisa também, depois na parte de padrões urbanísticos de ocupação do lote. Né? Provavelmente, se a gente for fazer levantamento aí desses lotes aí, boa parte deles estão com 100% do lote impermeabilizado. A grama dá muito trabalho, né? Tem que cortar grama, tem que. Mas o fato é que a gente impermeabiliza, né? Se todo o lote impermeabilizar a sua área, toda aquela água que infiltraria ali, ela corre para o rio, e não só corre para o rio, ela corre mais rápido. É aquela coisa do pico de vazão, né? Aquela coisa da curva, né? De achatar a curva que estava falando do Covid, é a mesma lógica da drenagem. Né? Quanto mais insensível a gente for à forma como a gente ocupa os lotes, mais esse pico de vazão vai ser mais violento e mais intenso. Então, a vinculação forte num sistema como esse em relação à parte de planejamento urbano. Quando vocês forem discutir gabarito, taxa de ocupação, esse aproveitamento, né, a área impermeável, impermeável, isso tem que, né, quando vocês forem traçar uma rua, quando vocês forem propor uma quadra, né, um tecido urbano, é uma forma de a gente entender como é que são os problemas da drenagem, é uma forma de a gente poder produzir uma solução urbanística mais adequada. Isso aqui vocês devem conhecer, né? De monte aí nas cidades também. Tem a ver, acho que, com várias questões, mas uma delas é tudo que a gente vê para cima no poste tem algo parecido para baixo na Terra. Então, essa bagunça que a gente vê de linhas que se tocam e tal, e ramificações, e gato, e não sei o quê, aqui é a parte visível. Se a gente jogar para baixo da Terra e for ver a parte de água, de esgoto e tal, e como é que elas se conectam e tal, né, é uma parte, como é que eu posso dizer, uma capacidade de gestão desses sistemas muito frágil. Vocês provavelmente devem saber, a Casana passou asfalto um dia, outro dia a Casana está abrindo para ver o que está acontecendo lá embaixo, tem um vazamento, a gente não sabe muito bem onde é que é. Aí vai abrir para saber onde é que está passando a rede e tal. Então, quer dizer, claro que eu estou exagerando um pouco, mas o que a gente tem do ponto de vista dos sistemas é que, primeiro, o Estado, em geral, né, ele abdicou da sua responsabilidade de planejar isso, de controlar, e repassou isso para as concessionárias. Então, tem a Celeste, claro, uma parte é o governo do Estado, como é que é, acionista, né, mas ele não é dono da empresa, Casan e tal. Né? Então, são concessionárias que geralmente deveriam prestar contas para a sociedade, assim, no sentido do que é feito, planejamento, como é que é controlado e tal, e de uma forma geral não fazem. Né? O poder público abriu mão de fazer esse controle e orientar. Né? Olha, a concessionária, a prioridade de Florianópolis não é necessariamente construir agora uma unidade de revalorização da água na beira-mar. 80% da cidade não tem esgoto tratado. Por que a gente vai lá na beira-mar? Porque a gente quer ter praia, tudo e tal, beleza, mas será que essa é a prioridade
para a cidade, investir 24 milhões nesse setor que já tem um investimento grande, ou a gente vai investir em outras áreas? Né? Isso, de uma forma geral, né, o poder público, a sociedade abriu mão, né, deixando com que, de alguma forma, as empresas fossem, né, de acordo com as suas. Eu não estou falando que, né, se for ver, tem pessoas muito capazes e muito responsáveis na Casan, assim, né, ou na Celeste e tal. Eu não tô, mas né, tem dinâmicas técnicas, interesses políticos, tudo faz parte desse arranjo, né? O problema é a gente, como sociedade, não expor claramente quais são as nossas prioridades. Mobilidade. Será que a prioridade de Florianópolis é construir um túnel de 150 milhões na Lagoa? Quem que vai usufruir de um túnel de 150 milhões de reais na Lagoa? Sendo que é uma cidade que sofre com mobilidade urbana por todos os cantos. Aí, né? Então, tanto para a mobilidade, para a água, para o esgoto e tal, a necessidade de definir, né, prioridades é papel do planejamento urbano também, é papel da sociedade e é papel do Estado como representante, né, eleito dessa sociedade, lendo de uma forma um pouco mais, como é que eu posso dizer, um pouco mais, não utópica, né, mas um pouco mais idealista em relação ao papel do Estado. A gente sabe que o Estado não necessariamente é isso, né? Qual que é o papel dele, né, no sentido de orientar essas ações. Então a gente nunca pode achar que essas soluções elas são só tecnicamente justificáveis. Elas sempre têm um impacto econômico. Quando a gente constrói, a gente tinha um prefeito há 2 gestões atrás que a preocupação dele era construir uma quarta ponte na ilha e fazer um aterro na área continental, ligando, né, fazendo um novo eixo de expansão imobiliária na área continental para ligar com a beira-mar lá na ponte. E falava ele, eu tenho certeza absoluta que a quarta ponte vai resolver os problemas de mobilidade de Florianópolis. E aí tu vê, poxa, mas uma quarta ponte que ela faz é colocar mais uma ponte de safena num sistema que já está saturado. Ele vai resolver isso ou não vai resolver isso? Né? Então, claro, a gente pode ir lá, vamos construir a ponte, vamos projetar a ponte, vamos fazer, né? A gente como técnico poderia fazer isso, mas a gente tem que saber que acima de uma solução técnica está também uma discussão política sobre que rumo tomar, qual prioridade. Né? Isso está na esfera que a gente, como técnico, pode participar, mas pode participar politicamente como técnico. Não falo politicamente partidário, né? Não é uma ideia partidária, mas no sentido de discussão dos grandes problemas, das prioridades, dos conflitos de interesse, né? Então, de se colocar nesses espaços também para debater. Então, essa é uma dimensão da falta de gestão. Né? Então, você não vê o poste, está pendurado a rede da Claro, está pendurada a rede da Celeste, está pendurada a rede da NET, está tudo lá em cima. Né? E a gestão sobre isso é muito, muito pequena. E, por outro lado, acho que uma imagem como essa também traz o caráter assim, de como o acesso a esses sistemas, eles também condicionam formas diferentes de subsistência para as famílias, né? Então, por exemplo, trazendo para a mobilidade, né? Qual é a família hoje, por exemplo, com o salário básico que tem aí, né? Renda média de 1.200, 1.300 reais, tem condição, por exemplo, ser um pai, né? Ser uma família, né? 2 crianças, sei lá, 2 pais, 2 mães, um pai, uma mãe, não é essa a lógica, mas de 4 pessoas, né? Que tem condição de pagar, por exemplo, um ônibus para ir para voltar para 4 pessoas todos os dias. Né? 4 e pouco para voltar, 4 e pouco para, né? 4 e pouco para voltar, dá o quê? Dá R$ 10 para cada um, R$ 40 por dia, vezes 20 e poucos dias de trabalho, é R$ 1.000 só em transporte coletivo. Né? Então, o fato, mesmo sendo um serviço público, né, o fato, às vezes, do custo dele estar tão descolado da capacidade de financiamento, faz com que as pessoas não tenham direito a acessar. No caso da mobilidade, não acessar o transporte coletivo, muitas vezes é não poder ter outras oportunidades de lazer, de emprego, de acesso à saúde, à educação, né? Ou na energia elétrica, coisa mais básica, né? Poxa, como é que está a tarifa aí, bandeira 1, bandeira 2, né? Aqui em casa, né, desde quando eu mudei para cá até agora, quase que triplicou a energia elétrica. Imagina isso para boa parte da população. O gato, muitas vezes, não é, poxa, a pessoa é necessariamente alguém que, né, contraventora. Mas é uma condição básica de subsistência. Eu não estou falando que todo mundo que puxa gato é nessa situação, né? Mas o fato é que, às vezes, a condição básica de vida, né, de tu ter ali um mínimo de condição, passa por um acesso a esses serviços também. Então, tem um lado econômico deles e tem um lado social. Né? Se a gente se preocupar só com o lado econômico, né, na viabilidade, distribuir dividendos para os acionistas, e papapá, papapá, né?
Beleza, o fato é que a gente vai estar tirando boa parte da população da condição básica. O que a gente quer como sociedade? A gente tá, nem todo mundo vai ter exatamente as mesmas, né, a mesma condição financeira, mas pelo menos uma condição básica de subsistência deveria ser garantida. Me parece, né? Pelo menos a sociedade que eu gostaria que tivesse uma renda básica, um acesso básico à condição mínima de habitação, de moradia, né? E acho que os serviços, né, os sistemas urbanos entram nessa lógica. Né? Então, acho que é bem interessante a gente imaginar, né, o quão básico é ter a energia elétrica, o quão básico é ter a água, o quão básico é ter o esgoto. Né? Por isso que, né, água, esgoto, lixo e drenagem são saneamento básico, porque eles são fundamentais. A pessoa tem a mínima condição de vida, né, risco de saúde pública, né, que é a questão do esgoto. Né? Como é que a gente, em estados como Santa Catarina, por exemplo, um estado tão rico, né, as referências aí, a gente tem a condição de saneamento básico dos piores do Brasil, né, do esgotamento, tratamento e coleta. Né? Então, como é que nunca foi prioridade para a gente como sociedade que isso fosse resolvido? É uma coisa de assustar, né? Temos avançado, né? Mas temos avançado de uma forma muito pouco, muito devagar, né? Um outro aspecto assim dos mais delicados é a questão do resíduo sólido, né? Do lixo de uma forma geral. Acho que ele escancara também assim várias facetas, né, da nossa sociedade como um todo, assim, de um lado a pouca acessibilidade ambiental, né? A gente melhorou muito, mas boa parte do que a gente tem como destinação final dos resíduos são simplesmente lixões a céu aberto. A gente aqui em Florianópolis, até a década de 90, tinha um lixão a céu aberto no Manguezal do Tacurubi, né? Em cima do Manguezal, tu dispunha lixo e tal. Claro, agora tem uma atenção sanitária controlada, é uma condição um pouco melhor, mas se a gente for aí para o interior, boa parte dos municípios ainda tem a condição de, né? Então, inacessibilidade total, né? Assim, a coisa mais básica que tem é tu fazer um acondicionamento um pouco mais adequado para isso. Escancara também a questão da própria metabolismo socioeconômico, né, de uma sociedade que é cada vez mais produtora de resíduos. Isso fica evidente, né, se a gente vê a curva de produção de lixo em Florianópolis, em qualquer cidade, nos últimos 10 anos, é uma coisa alarmante, né? O quanto a gente está produzindo mais de lixo a cada ano, assim, né? Lixo orgânico, lixo reciclável, muito lixo eletrônico, né? Então tem muito a ver com o próprio padrão de produção de consumo que a gente tem, né? E muito pouca responsabilização sobre quem produz isso, sobre quem consome, né? Simplesmente a gente bota na frente de casa e o lixo desaparece, como passe de mágica, não é mais um problema meu, né? Botei o lixo na frente e o problema passa a ser da prefeitura, mas a gente tem, né, muito dos problemas relacionados ao lixo não está na dimensão pública, está também na dimensão pública, mas está também na dimensão individual, como é que a gente separa em casa, como é que a gente distribui, né? E está na escala também global, né? Desse padrão de consumo que é predatório, né? Dessa coisa da obsolescência programada, uma coisa que dura pouco, é feita para durar pouco. Então, isso tudo, né? A questão dos resíduos sólidos escancara essa situação. Não pode simplesmente achar que um bom sistema é aquele que esconde o lixo, né? Recolhe rápido, leva para um lado, né, distante, eu não vejo o problema, então ele não existe. Né? O lixo, geralmente, dos sistemas todos, é aquele que a gente mais joga para debaixo do tapete. Né? Por quê? Porque a gente, né, ele está funcionando bem quando a gente não vê o lixo. Né? E a gente pode justamente pensar que talvez o enfrentamento disso seja uma outra lógica. Tem alguns estudos que mostram, por exemplo, quase 70% do lixo não precisaria ir para o aterro. Do lixo que vai para o aterro, não precisaria ir para o aterro. Poderia ser, lixo orgânico poderia ser, né, em circuitos pequenos ser reutilizado em agricultura, em hortas domésticas, em agricultura coletiva, material reciclável que não é feito a destinação correta dentro de casa, a separação e acaba indo, né? Se a gente bota o nosso lixo lá na frente misturado, ele vai assim para o aterro sanitário. Se a gente não coloca no dia correto né, da coleta de reciclado, ele vai, independente se tem vidro, se tem plástico, ele vai para lá, porque não é feito, né? Se a gente não faz isso dentro de casa, depois não tem mais como contornar. Né? Então, isso é uma dimensão importantíssima, né? De entender os sistemas de uma forma geral. Outra coisa é como que esses sistemas chegam na cidade informal. Vamos para o maciço do Morro da Cruz. Quantas ruas daquela do maciço os caminhões conseguem subir para recolher? Nas escadarias e tal. Como é que a gente consegue dar uma boa solução para essas áreas? Né? Claro, a cidade formal, plana, rua larga e tal, beleza, funciona bem.
Agora, quais são as soluções urbanísticas possíveis para essas outras áreas? É uma discussão legal para a gente, como arquiteto urbanista, também pensar e refletir. Né? Esse aqui eu trouxe só como é que é, pela junção de três temas, né? A drenagem urbana junto com a mobilidade. Então, quer dizer, os cabos se tornam mobilidade, nesse caso, é uma forma de fazer a travessia de um lado para o outro da cidade. Risco, né, da rede elétrica, risco de contaminação por causa da forma como a cheia acontece, né, a inundação. Então, dificilmente esses sistemas trabalham de forma isolada. Né? Dificilmente a gente vai ter um problema só na drenagem que não vai influenciar. Né? Quando um caminhão bate no poste, geralmente a gente vê claramente essa situação. Então, às vezes uma solução de um sistema compromete o outro também. Esse aqui é um outro cenário, né, da ocupação informal, que é Represa Bires, é um dos mananciais mais importantes de São Paulo, lá, que tem essa ocupação informal. Sei lá, se fosse uma pessoa incisiva lá, a solução para isso é tirar esse pessoal todo daí, né? Claro, o ideal seria não ter permitido, não permitido, né? O ideal seria ter dado uma solução de moradia para que esse pessoal pudesse morar numa condição boa, bem localizada e tal. Esse é o cenário ideal. Né? O outro cenário seria, né, controlar para que não se ocupasse isso, tendo alternativa de moradia. O terceiro, a pessoa poderia, né? Então, uma solução para isso é simplesmente vir aqui e passar a borracha e simplesmente expulsar essa população. Aí a gente vai ver uma outra relação muito forte, que é uma que ele trabalha em urbanismo sempre, né? Que é a questão do direito ambiental, do direito à moradia, né? São dois direitos básicos, né? Então, quer dizer, claro, não deveria estar essa moradia aqui, mas ninguém está aqui, geralmente não escolhem esses locais por opção, né? Escolhem pela necessidade de morar perto do emprego, por causa dos familiares que criam uma rede de suporte, solidariedade. Então, quer dizer, as pessoas moram nesses setores geralmente por uma necessidade. O fato é o que fazer agora, né? Com uma área como essa. Então, para essas áreas, as soluções de esgoto, de drenagem, de resíduos sólidos, todas elas têm que trabalhar de uma forma muito integrada. Né? Se eu não cuido do resíduo sólido, a chuva vai levar esse lixo direto para o manancial. Se eu não cuido da parte de esgotamento sanitário, o esgoto já corre ali, a céu aberto. Né? E aí tem muito para se desenvolver como tecnologia, como soluções que integrem isso a espaços públicos, áreas de lazer. Né? Então, esse é um. A gente tem uns 10, 15 anos aí no Brasil de algumas boas referências, né? De trabalhar nessas áreas. Até na própria Represa Billings teve um projeto bem interessante, né? De qualificação urbanística, implementação de infraestrutura e tal. Porque talvez isso, né? Aqui evidencia a necessidade de se trabalhar com essa cidade formal, né? Mas é uma pena a gente às vezes só se preocupar com isso porque está pegando o manancial de água que está, né? Então, entre as prioridades de investimento, né? Imagino que essas de uma forma geral poderiam ser as mais representativas. Né? Questão de mobilidade, poluição, né? Acho que isso a gente você já vivencia no dia a dia, né, no cotidiano aí da, né, da vida que a gente tem na cidade e tal, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu acho que o que diferencia a gente, arquiteto e urbanista, de uma visão mais de engenharia ligada a essa problemática, por mais, assim, não quero generalizar, porque a própria engenharia tem caminhos, ramos diferentes, né? Mas muitas vezes, às vezes, uma problemática como essa é muito ligada à solução, uma percepção do tráfego, né? Então, poxa, eu tenho ali 3 pistas, né, que vão de tal ponto a tal ponto, tem tantos carros que se deslocam nesse período, então a solução para isso vai ser construir um elevado, vai ser construir uma quarta ponte, uma quarta faixa, vai ser construir. Então, geralmente, muitas vezes, né, muitas vezes a lógica de enfrentamento do problema é a própria condição de geração do problema. Né? Então, o que eu quero dizer com isso, por exemplo, o fato de tu ter 4, 5, 6, 7 pistas né, vinculados ao transporte individual, isso acaba estimulando uma lógica de reprodução dessa prática. Né? Então, como se fosse um uso induzido do transporte individual feito, né, onde o problema a solução para o problema é um ciclo de ampliação daquele problema. Não sei se está claro o que eu estou querendo dizer, mas, por exemplo, a lógica
a gente pensar na mobilidade, a gente como arquiteto urbanista poderia pensar que uma lógica disso aqui talvez tivesse não necessariamente na capacidade de vazão de uma via, mas na própria organização do espaço. Né? Quando, por exemplo, eu separo o espaço da moradia do espaço de trabalho, quando eu coloco densidade no lugar e a moradia no outro, quando eu coloco os eixos comerciais em determinado lugar, quando eu, isso, não eu, né, mas a gente como planejador, quando a gente discute essas coisas, é uma forma de fazer com que a cidade se organize e, às vezes, usos complementares estejam mais próximos que possam, às vezes, intensificar formas de uso não necessariamente ligadas ao transporte individual. Então, por exemplo, discutir a solução para isso não é necessariamente discutir só a infraestrutura. Né? Às vezes a solução para o problema está numa solução, numa questão um pouco mais geral. Então, a forma como a cidade se organiza, né? A forma como o mercado da terra funciona. Né? Às vezes, eu controlando a expansão urbana, né? Então, delimitando a expansão urbana, pode ser uma forma de resolver isso de um modo muito mais adequado. Né? E a gente tem vários exemplos pelo mundo disso. É claro que a gente no Brasil está muito distante disso, né? Parece que a gente está refém, né? Do mercado imobiliário, e a gente falar de restringir a ocupação parece que a gente está falando de um sacrilégio. Né? Mas é algo que acho que a gente, como arquiteto urbanista, tem que cada vez mais tentar pautar. Né? Qual que é o interesse no final das contas? Ah, não, tudo bem, vamos, se a gente concentrar muitas cidades, se ela for muito compacta, o valor da terra vai explodir e a população, a população de baixa renda não vai ter local para moradia. Isso é verdade, é um efeito colateral de uma cidade compacta. Agora, a solução para isso, o que é? Ah, então se esse é um problema, então eu vou simplesmente expandir, ou eu posso ter políticas compensatórias? Eu posso ter ZES, eu posso ter direito de preempção, eu posso ter cota solidária, eu posso ter política habitacional efetiva. Né? Então, são lógicas diferentes de enfrentamento para esse problema. Né? Então, a gente pode simplesmente reproduzir o problema, dando uma solução que só fortalece o problema, ou a gente pode, às vezes, dar uma pensada um pouco fora da linha. Né? Não que a gente pensar significa já ter condição concreta de efetivar. Isso a gente sabe que vai estar na esfera política, na esfera, mas problematizar, questionar, mostrar a fragilidade do argumento, dizer que uma quarta ponte não vai resolver, por que, que o túnel da Lagoa é o investimento principal, né? Isso a gente tem condição de fazer, né? Pelo menos problematizar aquilo que é dado como solução. E aí, o último slide que eu tenho é esse aqui. Eu já acabei já problematizando um pouco essa situação, né? Que é o fato, por exemplo, de que se a gente for ver boa parte das... O pessoal, às vezes, me lembro, na época presencial, eu fazia uma conversa com o pessoal perguntando qual que era a expectativa, né, em relação à disciplina. Aqui eu acabo não fazendo porque fica um pouco... Acho que as pessoas não se sentem muito confortáveis. Né? Vai lá, fala sobre tal coisa. Né? Mas eu sempre fazia isso no presencial, a gente vai ter esse papo, tá, o que vocês esperam da disciplina, né? E aí o pessoal fala, poxa, eu queria sair daqui com um conhecimento técnico suficiente para eu me sentir confortável para projetar esses sistemas, né? Aí eu falo, não, tudo bem, assim, se a gente for utilizar, primeiro, a gente vai trabalhar com muitos sistemas, é difícil aprofundar esse conhecimento técnico nesse refinamento para todos eles, né? E segundo, se a gente for utilizar aquilo que está nas normas, aquilo que foi desenvolvido como tecnologia, como solução hoje, pela engenharia, a gente vai deixar boa parte da cidade fora dessas soluções. Por exemplo, a gente está com uma dor de cabeça gigante, a gente está fazendo propondo um sistema alternativo de tratamento de esgoto para a comunidade do Lagianos, aqui na Serrinha, né? E a gente está com uma dor de cabeça enorme porque tudo que a gente traz como referência de cálculo fala que a declividade máxima da tubulação tem que ser tal. E a gente não tem a mínima condição no morro de utilizar aquela declividade lá. Só que o que acontece? Foram feitos experimentos dentro de um certo cenário, mas nunca foram feitos experimentos numa condição específica disso. Então a gente sabe, por exemplo, que muitas comunidades do Rio de Janeiro, até de Florianópolis, foi implementada uma solução de saneamento básico para essas comunidades. Em muitas delas a coisa estourou, né? Não foi feito de forma correta, a forma construtiva, o uso de materiais, a ancoragem, a tubulação e tal, fez com que esses sistemas simplesmente estourassem. O Morro da Cruz está cheio disso. Agora tem outros locais que funcionou. Só que a gente vai procurar pesquisa sobre isso, não existe. Existe alguma pesquisa que faz o levantamento de qual a solução, por que ela funcionou e aqui não funcionou, algum estudo comparativo? Então, isso daí, esse slide é um pouco um chamamento para a gente, né? Aqui tem um universo muito grande para a gente fazer pesquisa. Né? Como fazer uma solução de drenagem sustentável adequada para essas áreas, como a questão da rede de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de resíduos sólidos,
Então, a gente tem uma boa parte da cidade que está precisando que a gente, de alguma forma, desenvolva essas alternativas, né? Não falo que vocês têm que necessariamente trabalhar com isso na vida de vocês, né? Acho que cada um vai fazer a escolha profissional que quiser. Eu só acho que a gente, como universidade pública, né, financiada pela sociedade, a gente não pode deixar de fazer alguns enfrentamentos, né? E eu acho que algum deles olha, a gente tem 30, 40% da população que mora numa condição como essa. E a gente até hoje não conseguiu sistematizar uma reflexão crítica e propositiva e efetiva, né, de solucionamento desse problema. Né? Então, convido vocês aí em algum momento da vida de vocês futura, de repente, pensar em fazer um TCC nessa área, pensar em fazer um mestrado nessa área, fazer pesquisa com isso, né? É muito difícil porque quando não tem referencial a gente vai tendo que construir, né, os caminhos e tal, né? Mas eu acho que um universo muito legal de trabalho. É um voto de pobreza, ninguém fica rico fazendo isso, né? Mas eu acho que é uma forma de contribuir também, né? Mostrar que a arquitetura e o urbanismo é também necessária e útil, né? Para essa parcela da população. Lembrando que, né, o nosso KOBR fez uma pesquisa em 2015 e mostra que 85% da população não acessa o trabalho do arquiteto urbanista. Então, está um pouco porque o que a gente tem como solução geralmente não dá conta das necessidades. Então, eu acho que essa é uma discussão para a gente relevante. Então, quando eu falo que dos sistemas urbanos vai sempre problematizar, é sempre trazer esse debate também. Não, né? Para quem, para quê, por quê, né? Acho que a gente tem que estar sempre vigilante em relação a esses aspectos, mesmo quando ele trabalha com infraestrutura urbana. Né? Problematizar. Falei para caramba, né? Estou até rouco aqui. Pessoal, acho que assim, de contextualização inicial era essa, só para dar aquela introdução, né? A primeira, né, abertura ao que a gente vai desenvolver na disciplina. Mas a ideia é essa. Agora a gente vai passar por cada um dos sistemas, né? Apresentando, discutindo, tem material de referência para vocês. Eu pergunto se você tem alguma dúvida, alguma questão, alguma sugestão. Não? Aí, talvez na semana que vem, se vocês já quiserem, entre vocês. Duas coisas. Nos semestres anteriores, os alunos sugeriram fazer um grupo de WhatsApp. Eu acho que funcionou super bem, foi bem tranquilo, assim, pessoal, né? A gente só passava por alguma mensagem específica, alguma informação. Então, se vocês acharem que é interessante criar, não sei se já tem, né? O pessoal acho que até já cria, né? O Urb 4 hoje de manhã já tinha um grupo, não sei se você já tem algum grupo criado. Se não tem, eu sugiro, talvez, se alguém puder criar agora, mandar aqui no link, aqui no chat, um linkzinho para entrar no grupo. E daí eu entro também. A ideia não é bom dia, boa tarde, boa noite, não é nada disso, é só para mandar informação, ó, pessoal, amanhã a gente tem isso, né? Eu pensei, ó, saiu tal matéria, mas foi muito tranquilo, assim, às vezes de marcar alguma conversa, algum assessoramento, ficava mais fácil de fazer por ali. Então, essa é uma questão. E a outra, daí, na próximo encontro, daqui a 15 dias, a gente faz a organização dos grupos. Então, se vocês já quiserem, né, a ideia é grupo com 4 pessoas, se vocês já quiserem se organizar entre vocês, né, estruturar esses grupos, na semana que vem a gente. Pois, Sara, na verdade, a ideia não é escolher tema, né? A ideia desse primeiro trabalho é cada grupo de 4 pessoas trabalhar com 6 temas, tá? Então, é fazer um texto sintético, analítico ali da estrutura. Tá? Então, não precisa escolher o tema agora. O que vocês podem fazer é escolher daí o grupo, né? Quem vocês gostariam de trabalhar juntos, às vezes tem compatibilidade de horário e tal. E esse, na 15 dias, os grupos fechados a gente anota de uma planilha, e aqueles que não ficaram fechados a gente fecha daí juntos. Aqui. Ver quem faltou, quem que entrou e tal, e dar uma organizada. Beleza? Então tá certo, pessoal. Espero que a gente realmente tenha um semestre. Acho que agora que a gente está vendo a possibilidade do retorno presencial, vai dando um pouco mais de ânimo, né? Mas espero que a gente consiga ainda. A gente vai passar esse semestre remoto aí, que a gente consiga, dentro do possível, fazer ele de uma forma boa. Vocês entendam aqui que eu estou para tentar fazer com que estou aqui com a intenção de fazer com que esse processo seja mais proveitoso para vocês como aprendizado.
né? Então, estou sempre aberto à contribuição, à negociação, tá? Então, quando vocês acharem que precisem de algum tipo de conversa, não fiquem receosos de conversar, seja aqui na sala de aula, seja, né, na sala de aula, seja aqui né, no encontro síncrono, seja por e-mail, vocês que sabem, tá? Mas fiquem bem tranquilos de chamar quando acharem que é preciso. Certo, gente? Então tá. Então se cuidem bastante aí. Eu vou colocar esse vídeo lá no YouTube e qualquer coisa é só chamar. Tá bom? Valeu, gente. Obrigado, Alan. Valeu, Igor. Valeu, Pedro. Júlia. Tchau, Samuel. Obrigada. Tchau, Bela. Tchau, Isa. Valeu, Letícia.